Cloud DevOps, numa empresa, numa fintech, tá? Já passei por algumas empresas aí, então já peguei bastante projeto. E hoje, com o advento aí do mundo de DevOps, da Cloud hoje bem estruturada, né? A gente tem muita questão do monitoramento, então acho que é super importante, é um tema que casa e que linka toda a estrutura, toda a arquitetura que a gente estrutura no mercado, tá? E é super importante. E a Microsoft, ela não ficou muito de trás aí com Azure Monitor, tá? Opa, entrou o Bruno Santos aí. Opa, beleza. Então, o Azure Monitor, ele é super importante. Ele cai nessa prova, normalmente 15% da prova é voltada a monitoramento e manutenção de recursos da Azure, tá? Então, até na minha colinha aqui, eu peguei alguns dos pontos, eu tinha tirado do slide aqui, mas até não tem necessidade de ficar mostrando, mas só para explicar para vocês. Normalmente, ele pede a parte de monitoramento chave, algumas capacidades da ferramenta do monitor de chave que a gente vai falar. Os componentes, né? Tem bastante componente. A parte de métricas e logs, identificação de tipos de dados, log de eventos, né? Então, ele sempre cobre toda essa gama aí de monitoramento, tá? E é super importante. Então, 15%, cerca de 15% aí da prova que a Microsoft fala, ela cai parte de monitoramento. O que eu fiz? No início do slide aqui, ele normalmente vem mostrando já sobre o Azure Monitor. Só que o Elton ele já me conhece, o Everton também já deve ter visto algumas coisas que eu faço. Eu costumo incluir alguma coisa em slides aqui. Mas para falar de Azure Monitor, acho que o mínimo que a gente tem que falar é sobre os pilares de observabilidade inicialmente aqui, tá? Então, quando você vai falar de monitoramento, tá? A gente precisa entender que existem pilares que cobrem essa parte de monitoramento, pilares de observabilidade, tá? A gente fala muito de monitoramento e observabilidade, mas o que difere muito um do outro? Eu costumo dizer que monitoramento, você vai monitorar aquilo que já é conhecido ali, né? Que já pode estar ocorrendo, ele vai aparecer para você ali. Você tem que estar de olho ali muitas vezes, apesar de você conseguir fazer algumas automações, ele te trazer muita informação, mas a observabilidade ele vai mais a fundo, tá? Ele vai conseguir utilizar de estruturas de dados ali, de informações analíticas que vão conseguir trazer informações para você. E daí a gente tem os pilares. Desse desenho aqui, deixa eu ver se o meu Zoom IT tá ativo aqui para vocês, para eu poder mostrar os desenhos. Vou dar um Ctrl 2 aqui. Acho que agora tá. Vocês conseguem ver eu riscando aqui na tela? Ou não? Sim, sim. Beleza. Então, os pilares de observabilidade, a gente tem um acrônimo aqui chamado MELT, que ele fala das métricas, eventos, logs e os traços ou traces, né? Os pilares, a gente tem métricas, tá? Traces e logs. E dentro dessa estrutura, a gente tem a parte de eventos também, tá? Os logs, né, normalmente são as informações ali que a gente consegue trazer do que está ocorrendo ali da estrutura. Então, são as informações aí que vão te trazer se deu algum erro, o que está ocorrendo, se tem um warning, onde está ocorrendo algo. As métricas, elas vão se basear em pontos já conhecidos. Então, você tem métricas ali que você pode explorar e trazer informações. Métricas de consumo de CPU, métrica de consumo de memória, métrica de request de uma aplicação. Então, a gente consegue fazer essa validação. Os traces, ou os traços, ele é muito utilizado aí na parte de aplicações. Então, você consegue ter os traços de cada ponto da aplicação ali, do código em si, as chamadas, para você identificar mais a fundo, mais deep dive ali, o que está ocorrendo. E dali vai se basear nessa estrutura uma série de eventos que podem estar ocorrendo, que são esses eventos para chegar na minha causa raiz. O que a gente pega muito no mercado? Quando a gente começa com monitoramento, às vezes a gente vai para ambientes de ferramentas open source. E essas ferramentas open source nem sempre vão conseguir, assim, 100% de trazer todas essa estrutura do Melt aqui. Muitas vezes você vai ter que começar a correlacionar uma ferramenta com outra. Às vezes uma ferramenta gera log, a outra gera os traces, a outra vai trazer algumas métricas, mas não traz tudo. Aí os eventos vêm junto. Então a gente começa a ter dificuldade de correlacionar. E o Azure Monitor, ele começa a fazer isso.
Só mais um slide aqui antes de entrar mesmo no Azure Monitor, até para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui as minhas métricas, os rastreamentos, né? E os logs, que é os traces aqui no rastreamento. Onde entram os eventos? Nessas linkagens aqui, ó. Então, entre métrica e log, eu tenho os eventos agregados aqui no meio, né? Entre as métricas e logs, eu posso ter eventos, né? Métricas de eventos também aqui, que é o rastreamento com log, e eu tenho as métricas de rastreamento aqui também, tá? E aqui no meio são os eventos agregados com métricas de rastreamento, eu consigo pegar o todo aqui. Então, eu consigo ter métricas aqui, vai passar uma série de informações. Por isso que, normalmente, esse pilar, ele é métrica, trace, log, e o evento, ele vem junto aqui, correlacionando e ajudando, tá? Auxiliando aí nas informações do que está acontecendo. Então, essa aqui é a base de monitoramento. Normalmente, eu gosto de passar isso aqui até para entendimento, tá? E daí, a Microsoft, ela trouxe o Azure Monitor. Há um tempo atrás, não sei se todo mundo lembrava, não existia a ferramenta Suite Azure Monitor. Então, você tinha separado as ferramentas, né? Você tinha o Application Insights, da parte de aplicações, você tinha o monitoramento de logs, eventos e métricas de VM, depois veio a parte de network, com a evolução de container, veio começando a ter monitoramento, a Microsoft viu que estava começando a crescer demais a necessidade, então você tinha a parte de dashboards que você podia criar, integração com Grafana, Power BI, essa parte de workbooks que depois eu vou mostrar aqui, a parte de análise de métricas, de logs, tá vendo que era tudo separado, depois veio essa análise aqui de mudanças, na parte de resposta, né, de responder aos alertas e ações, fazer escala, ou seja, até automação, e também ter a possibilidade de fazer integração com um serviço de eventos, ou no caso aqui o Event Hub, um Logic Apps, importar ou exportar APIs e até outras integrações com outras ferramentas, como Datadog, entre outras, tá? Disso, ela viu que estava crescendo demais, o que que a Microsoft resolveu fazer? Juntar isso tudo e transformar numa única suíte chamada Azure Monitor, tá? Então, o Azure Monitor, ou Monitor, né, como o pessoal costuma dizer, ele é uma suíte de uma série de ferramentas, aí que eles colocou até 3 pontinhos, porque ela sempre está crescendo e evoluindo ali, no que ele monitora, aonde ele vai conseguir trazer toda a parte de insights, visualização, análise, resposta e integração. Em cima do quê? Métricas, logs, traces e mudanças que são algo comportamental que acontece ali na estrutura, né? Teve alguma mudança, eu consigo identificar de uma forma mais automatizada isso. E de onde vem isso? Pode vir de aplicação, de uma infraestrutura sua, né? Pode vir da própria plataforma do Azure ou origens customizáveis, eu consigo trazer de outro lugar, tá? Em alguns pontos ali a gente consegue fazer isso. Então, eu tenho minhas origens de dados, a minha plataforma de dados, daí se baseia nessas informações. Aproveitando, se tiver dúvida, fica à vontade, tá? Pode levantar a mão aqui, abrir o microfone, me chamar, fica à vontade. Tá? Então, basicamente, a ferramenta ela é isso. Alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Vocês querem falar algo? Fica à vontade. Tranquilo por enquanto, mestre. Beleza. Então, aqui a base é o Azure Monitor, tá? A gente vai ter momentos aqui que eu vou mostrar mais na prática também, ele funcionando. Eu sei que o tempo não é enorme aqui, mas vai dar tempo tranquilo de mostrar. E daí você tem a parte inicial ali que mostra a configuração do Azure Monitor, tá? Vamos para a teoria aqui inicialmente para poder falar do restante. Deixa eu pegar o laser aqui. Então, como é que ele descreve as capacidades-chave do Azure Monitor? Foi o que eu falei, você consegue monitorar, né, e visualizar métricas. Então, o monitoramento core aqui para serviços da Azure, a gente consegue fazer. Opa, chegou o Edu aí também. A parte de consultas e análise de logs. Então, eu consigo coletar métricas, atividade, tá, dos logs, ou seja, o que está ocorrendo no ambiente, e fazer diagnóstico desses logs. Tá? Inclusive, ter automações aí que difere muito o monitoramento da observabilidade. A observabilidade ela vai muito na automação, na estruturação ali de trazer a informação para você o mais mastigado possível, até com possíveis soluções. Hoje as ferramentas elas vêm trazendo muito a parte de inteligência artificial, começa a integrar agora. Então, muitas vezes a gente tem essa inteligência já te propondo soluções, tá?
E a parte de configuração de alertas e ações aqui, né, que eu consigo também informar. Então, à medida que eu monitorei, visualizei o que está ocorrendo, consigo fazer as consultas e fazer análise, eu também posso ter alertas que vão me informar do que está acontecendo e ações que podem ser feitas de forma automática, caso algo ocorra. A gente sabe que algumas demandas que ocorrem aí de um monitoramento, de uma observabilidade, pode ter uma ação automatizada ali, que não tem necessidade de que a ação nossa mesmo de chegar lá e fazer algo, tá? Oi, Rita, pode falar. Ele traz algumas consultas prontas também, né, que a gente pode eu usei bastante quando eu estava estagiando com o Elton, Parte isso da ajudou query, bastante, a parte né. da query, né? Isso, a parte de Isso. query, é bem simples de usar, né. O parte de query dele, nós vamos até entrar depois na prática, ele é bem tranquilo mesmo. Você tem as consultas prontas, mas se você trabalhando um pouco tempo ali com ele, você consegue começar a montar as suas consultas. Ele te dá toda a base, a gente vai ver aqui de como montar, né, o que você consegue trazer, mas é bem tranquilo mesmo, tá? Não é nada bicho de sete cabeças mesmo, não. Obrigado. Isso aí mesmo, obrigado, Rita. Daí, ele começa a mostrar aqui o entendimento dos componentes do Azure Monitor, tá? Voltando aqui, pegar com a minha computador a laser. Então, como é que funciona essa parte do Azure Monitor, do entendimento, né, do Azure Monitor? O Azure Monitor, ele vai conseguir fazer o que eu falei, monitoramento de dados da aplicação. Quando eu falo, é muita parte de logs, a parte dos traces, as requests, as requisições que está acontecendo naquela aplicação, a gente utiliza muito isso, tá? Como é que é feito isso? A configuração, normalmente, e o necessário na aplicação, a gente instrumenta a aplicação, tá? Como é que funciona isso? Normalmente, o desenvolvedor, ele vai ter uma estrutura que ele inclui, imputa ali no código, que vai começar a lançar essas informações para o Azure Monitor, que é na parte de Application Insights, tá? E ali ele vai começar a consumir esses dados, né, tanto métricas, logs, traces e algumas mudanças, para dentro do Application Insights, e dali eu vou conseguir identificar problemas, validar se tem alguma coisa ocorrendo e ele me alarmar, eu criar os alertas, tá? É super importante a gente criar esses alertas, sabe para onde que vai mandar esses alertas. Não é usual hoje a gente ficar com a cara na tela direto ali no Azure Monitor o tempo todo. Isso era a época que a gente fazia muito monitoramento em si puro, tá? Hoje, com a observabilidade, você instrumenta a ponto de ter alertas que vão te atender, né, e identificar o que está ocorrendo no ambiente, tá? À medida que tiver um alerta ou uma possibilidade de alguma alteração que está ocorrendo ali, a gente não cria alerta somente para problema que está ocorrendo, a gente coloca percentuais ali para identificação que algo está saindo fora do padrão, tá? A gente vai ver um pouco disso aqui. E a partir daí eu consigo ter toda a suíte funcionando, tá? Consigo monitorar sistemas operacionais convidados, tá? Então, eu consigo fazer o monitoramento de máquinas Windows, máquinas Linux. Se eu não me engano, o Azure Monitor tem a possibilidade de monitorar até algumas máquinas convidadas fora da estrutura da Azure, tá? Ele tem o agente dele lá hoje, então eu consigo fazer essa instrumentação e trazer para cá. E a partir daí o Azure Monitor consegue pegar isso. Fora isso, recursos da própria Azure, né? Então, a parte de monitoramento de recursos mesmo, tá? Os workloads. Então, eu consigo monitorar hoje aplicação que está em container, aplicação que está em app server, VM, parte de rede. Vocês vão ver aqui que eu estou trazendo também storage account, cofre de chaves, né? O Azure Key Vault, né? E daí vem uma gama enorme que eu vou mostrar para vocês ali. Monitoramento da própria subscription sua, tá? Então, sua subscrição do Azure hoje, ele tem um ponto ali dentro do Azure Monitor, que é o monitoramento dessa subscription no sentido do que sua subscription está saudável, tem algum problema, teve alguma parada que vai impactar ela, tá? Da própria Microsoft, né? Nos data centers, então ele consegue trazer. E a parte de tenant em si, o tenant como um todo também. Então, eu tenho minha série de subscrições ali dentro, eu consigo ver também se o tenant está saudável e ele me mandar informações a respeito disso. Às vezes a gente olha
fala assim, para que eu vou monitorar subscription e tenant? Mas isso é super importante. Quando a gente trabalha com multi-cloud, por exemplo, eu costumo dizer que o pessoal entende que às vezes que multi-cloud, e eu vejo o pessoal muito falar, eu não concordo muito, que multi-cloud já está em todas as clouds, eu ouvi isso demais já algumas vezes. A multi-cloud já está em todas as clouds, eu sou multi-cloud. Não, multi-cloud, na verdade, é você ter a possibilidade de virar entre as clouds a sua estrutura, o seu recurso, no momento que você precisar, seja por causa de custo, seja por causa de uma ferramenta que atende melhor que a outra, né? A mesma coisa acontece por subscription, por tenant. Eu tenho a possibilidade também de fazer isso. Então, monitorar é super importante para você ver se seu ambiente está saudável, se não está tendo algum problema. E daí, monitorando isso tudo na suíte do Azure Monitor aqui, trazendo os dashes, a parte de automação e alertas, né? Ele fala até de auto-scale aqui de máquina, se eu precisar, eu consigo ter isso mais redondinho aqui, coberto, tá? Passando aqui, eu já tinha falado, né? Mas ele faz aqui também uma definição de métricas e logs, né? Então, ele fala que métricas são valores numéricos, né? Que descrevem alguns aspectos do sistema. Ele pegou aqui uma parte aqui de server requests, que ele mostra as métricas com gráficos aqui de recurso, de utilização, e diante disso a gente consegue ter automação aqui dentro, tá? Até para identificar esses picos aqui e alertar para a gente, tá? Esses desvios. Você tem toda essa parte de capacidade de suporte, né? De real-time, cenários real-time ali. Então, você está acontecendo naquele momento, eu consigo identificar, consigo validar, ver o que está ocorrendo, consigo correlacionar essas informações, tá? E além disso, eu venho na parte de logs, né? Que eu tenho vários tipos aqui de dados organizados em gravações, em pontos de gravações, tá? Então, eu tenho a parte de logs, onde eu posso fazer queries, que ele vai buscar no Log Analytics, posso gerar alertas, posso mandar para algum serviço, tá? Eu posso vir com esse cara trazendo lá das aplicações, do Kubernetes, criar dashboard, o que eu chamo aqui de workbook, são os livros mesmo de trabalho, então eu consigo criar uma estrutura onde eu já deixo ali algo que eu queria monitorar e revisitar de tempo em tempo, então eu consigo criar esses workbooks pessoais ou compartilhados, tá? E fazer a parte de telemetria, que é a parte muito dos traces junto com os eventos que eu falei, tá? Então, consigo identificar os traços que estão ocorrendo na aplicação, o que está ocorrendo, quais os eventos que trouxeram, performance de dados combinado com essa análise, e a partir daí eu consigo fazer o que eu falo de correlação. Gosto de falar muito de correlação por causa disso. Às vezes eu chego em algumas empresas, os colegas me chamam, a última empresa essa que eu estou hoje, quando eu entrei, eles me perguntaram, Suzana, temos 4 ferramentas aqui rodando. A gente precisa melhorar nosso monitoramento aqui dentro. Eu falei, tá, mas vocês querem fazer monitoramento ou observabilidade? Eles não sabiam nem o que era observabilidade. Nós fizemos um papo, trocando ideia. Falei, ó, a gente precisa correlacionar esses dados. Como é que vocês correlacionam isso hoje? Deu um problema. O que vocês fazem? A gente olha o log numa ferramenta X, aí pega o mesmo horário, vai em outra ferramenta, olha as métricas, dá uma validada, no outro valida os traces da aplicação, e daí a gente tenta correlacionar manualmente. Falei, cara, isso é inviável para uma empresa quando tiver ela bem maior. Quando ela está pequena, é justificável. Quando ela cresce muito, a gente começa a ter necessidade. Então, eles usavam o Azure Monitor para uma coisa, o Elasticsearch para outra, a parte de banco, que agora entra muito na parte de observabilidade também para correlacionar, tá? Em outra parte, e aí começou a ficar inviável. E foi o que a gente definiu. Falou, vocês querem seguir no Azure Monitor ou querem ver outra ferramenta? Falou, vamos seguir no Azure Monitor, depois a gente muda. Aí parametrizamos o Azure Monitor. Um outro ponto super importante de monitoramento de Azure Monitor, de aplicação, de monitoramento em si na cloud, tá? Ferramenta nativa. É tomar cuidado com o custo. Tá? O custo de monitoramento, se você deixar a torneira aberta monitorando tudo, gerando logs um atrás do outro, eles vão ter dificuldade grande de manter isso, que fica muito caro. Então, não é simplesmente habilitar a parte de logs, por exemplo, e deixar trazer logando tudo da aplicação, tudo do Kubernetes, não. O certo é você refinar
quais logs vão ser passados. Normalmente, na parte de aplicação, o desenvolvedor, os times de desenvolvimento, a arquitetura de sistemas, eles definem o que a aplicação vai mandar de log, tá? Então, não é mandar tudo. Se você começa a indexar tudo, o custo vai crescer demais, vai ficar muito alto esse custo. E, normalmente, um custo do Azure Monitor e de qualquer outro, ele fica alto. Até trouxe a calculadora aqui para vocês, deixei os links também das documentações aí, só para vocês terem uma ideia, o que o Azure Monitor olha? Ele olha ingestão de dados, tá? Custo por ingestão de dados, então vocês verem aqui embaixo, tem logs diários ingeridos em gigas por dia, ele calcula isso vezes 30, tá vendo? Eu posso estimar, subir um pouquinho aqui, estimar o volume de dados para monitoramento de VM. Então, eu estou falando que é 100 VMs aqui. Quanto volume de dados? Olha lá, eu coloquei 1 GB por dia ali, para 100 VMs. Vamos colocar uma realidade melhor aqui. Vamos colocar 5 máquinas ali, só para ter uma ideia. Vê que não mudou ali nada, porque é por giga aqui vezes $2, tá vendo? $57 por mês. Isso é para 1 GB diário. Só que o log, se você abrir a torneira, ele começa a ficar caro. Vou pegar ali, ó, 15 GB diários, e se às vezes vocês acham que 15 GB não é muita coisa, muitas vezes não é, porque a torneira está aberta. Está logando muita informação ali dentro. Começa a ficar muito caro. No final de tudo, tá vendo? Ele tem vários modelos aqui, né? Muita coisa que a gente pode calcular. Olha aqui, é 1023, mas eu consigo logar log de análise, log básico, tá vendo? Eu vou aumentando aqui meu custo, então isso tem que ser estimado. Tem a parte de retenção desses dados, eu quero reter por quanto tempo? Às vezes o log, você vai ativar o log, mas você não quer reter isso por pouco tempo. Tem muita empresa que precisa reter por mais tempo. Quando você começa a calcular, eu preciso de uma retenção aqui de 2 meses, já dá $45 aqui, de gestão total de 450 GB, tá? Vezes uma retenção, ele vai calculando. Parte de archive. Precisa fazer o archive dos dados. Usar isso aí não precisa. Muitas vezes a empresa precisa de arquivamento desses dados, tá? Ela precisa de guardar os dados. Então, também vou ter cálculo aqui em cima. Pesquisa, as queries lá, né? Consulta de logs básicos. Então, você tem um número aí que pode te custar alguma coisa, tá? Dados verificados por giga. Vocês veem que é baixo o query, né? Bem baixo, mas vai ter um custo também. Trabalho de pesquisa, parte de pesquisa, né? Exportação desses dados, eu estou mandando esses dados para algum outro local para gerar relatórios, né? Também tem custo. Logs de plataforma, eu estou mandando para um hub de eventos ou armazenamento, vou ter o consumo. Ô, Zanã, Parceiro. Oi. Aí eu tenho uma pergunta. Diga aí. Se a gente quiser criar plataformas de monitoramento do ambiente cloud do Azure, e aí eu vou jogar isso para um Zabbix, vou jogar isso para um Grafana ou qualquer outra ferramenta externa, eu tenho que calcular esse armazenamento de hub de evento ou não? Normalmente ele pega do destino aqui de parceiros que a gente tem por base, tá? Tá bom. Mas sempre a gente tem que fazer o cálculo, porque ele sempre... É aquela história da saída até de rede lá, né? Que você sai os dados da cloud, tem custo. A mesma coisa com os dados de log e tudo mais. Tá? A não ser que você vai criar uma estrutura gerenciável do Grafana dentro da cloud, dentro da própria Azure. Tira uma dúvida, e se a gente conectar via API, cobra também? Cara, normalmente ele tem chamadas API. Eu não sei se a parte de log ele vai cobrar, então eu acho que porque eu não encontrei essa informação. Se eu não me engano, acho que ela entra no custo de chamadas de API da Azure. Sim, né? Que é mais irrisório, né? O custo é bem baixo. Né? Aí tem que ir lá na calculadora e achar a API, né? Isso. Tem a parte aí também. Depois eu posso dar uma olhada e mandar também. Mas tem alguns custos sim, tá? Tem a parte de Application Insights. Gerenciamento de API. Oi? Gerenciamento de API. Isso. A gente também pode dar uma olhada nisso aqui depois. Mas, se eu não me engano, ele tem um custo da API, da chamada de API. Tá? Então, o Prometheus gerenciado, para quem não conhece o Prometheus, a gente brinca que é o chupa-cabra de logs ali. Então, tem ele gerenciado agora, tá? na Azure.
Tem a ferramenta também, então você pode usar ele. Quem já trabalhou com System Center Operations Manager, o SCOM, o famoso SCOM, né? Tem ele aqui também, integração com o SCOM, um custo. A parte de aplicação, então logs diário, aqui começa a virar dor de cabeça quando você está monitorando a aplicação, né? Que é o que eu estava falando, é um dos mais caros aí, né? Então tem que tomar cuidado, retenção e tudo mais. Regras de alerta também tem. Então, se eu tenho um recurso monitorado, dois, aí tenho 20 centavos de dólar. Séries temporais de métricas monitoradas por recurso, né? Então, ele vai aumentando aqui também. Sinais de log, que é o signals lá, né? Que ele vai olhando o pooling lá e a frequência de consulta. Isso tudo tem custo, tá? Conectar no ITSM, uma ferramenta de ticket. Então, eu consigo aqui mandar os eventos. Aqui, eu já estou até para ITSM, tem custo, tá vendo? Eu quero jogar com uma ferramenta de abertura de chamada, incidentes e notificações, tá? Então, para toda essa parte, tem custo. Mas, Rosana, pô, isso aqui vai ficar caro demais. A Azure está cobrando demais. Gente, qualquer ferramenta hoje que não seja open source, né, da estrutura, ela vai te cobrar e não é tão barato assim, tá? Pode falar, Elton, você quer falar? Completar? Quero, não, eu só para reforçar que a API, o primeiro 1 milhão de chamada é gratuita por mês, por assinatura. Cada chamada, ela tem, na verdade, ela tem, como que eu posso te dizer? Você que faz muitas chamadas sem custo, né? Se eu colocar o número 1 aqui, ela equivale a 10 mil chamadas. Para eu ter uma cobrança, por exemplo, eu teria que ter 5 milhões de chamada. Então, assim, cara, é 14 dólares, meu. É. Então, eu acho que faz muito sentido olhar para a API. Só uma observação só, tá? Mas achei bem interessante isso aí. A chamada, como você faz muito, é get ali, né? Não faz post para mandar informação, é só consulta, então o custo é bem baixo. Então você tem um ganho aí que vale muito a pena. Você quer mandar para uma ferramenta externa, o Grafana, por exemplo, criar um Grafana, estrutura, os ABICs, qualquer outro, é interessante. Hoje eu tenho colegas aqui que usam o Azure Monitor. Peraí que a Alexa está falando aqui, foi mal. Colegas que usam o Azure Monitor integrado num Datadog, tá? Numa ferramenta robusta, e mandando informação. Para quê? Para fazer toda a correlação lá, tá? Às vezes a ferramenta lá, porque tem ferramentas que já tem a parte de banco integrada também, alguma outra coisa a mais. E o Datadog hoje é uma das principais ferramentas que concorre também, o pessoal faz integração. Então, às vezes a pessoa está usando o Azure Monitor para algo, filtrando ali o que precisa e mandando para uma outra ferramenta, até para um Power BI, para gerar relatório externo, alguma coisa desse tipo, tá? Então, essa parte aqui é super importante. Isso é a vida de vocês como profissional de cloud, né? Calculadora, pensar como arquiteto mesmo, arquitetural, é o que eu sempre falo, né? Quero ser arquiteto. Começa a pensar como arquiteto hoje, tá? Então, calculadora, documentação, então deixei para vocês no chat toda a documentação do Azure Monitor também, e a parte falando da ferramenta aqui, vocês vão ver que é muito do que a gente já está falando aqui hoje, que a prova também fala, tá? Tem outros links aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui. Acho que depois eu mando para vocês, tem outros links aqui, eu não consigo pegar agora. Enfim, até aí tudo bem? Meio que assusta, né? O custo ali. Fantástico. Assusta às vezes, mas assim, se você conseguir organizar, dar um trabalho, Osana, como é que eu vou saber quanto que eu vou gastar no primeiro mês? Eu não tenho uma baseline, eu não tenho uma estrutura ali de quanto que eu vou consumir. Cara, inicialmente, o que você vai fazer? Você vai habilitar a função e acompanhando. Aí você vai acompanhar o que está logando ali, os logs estão chegando. O pior ali, vocês viram que é logs, né? Logs indexados. Ele indexa o log para identificar. E trazer métricas, trazer traces e tudo mais. Então, vocês têm que acompanhar no primeiro mês. Minha baseline ali. Vou construir uma baseline no primeiro mês. Eu falo o primeiro mês, mas com uma semana você já consegue entender ali, quase sempre, o que você precisa de monitorar, tá?
E a partir daí, você começa a fechar a torneira. Fala, eu não preciso desses logs, eu não preciso disso. Ó, tá passando log aqui de debug que não precisa nesse momento, por que que está ativo? Às vezes a aplicação, acontece muito no desenvolvimento de software, você tem algumas linhas ali de logs, né? Você tem log de debug, log crítico, log de warning, log normal, que é só de informação, né? Os information. E aí você começa, o desenvolvedor tem que começar a filtrar ali também esses logs. E a gente filtrar também no Kubernetes, nas máquinas virtuais, né? Na nossa estrutura. A partir do momento que você faz esse trabalho em conjunto, aí que eu falo muito que o DevOps ele aplica muito para dentro da cloud, é nisso. Você faz esse trabalho em conjunto, você começa a filtrar e travar um pouquinho ali o que não precisa. O seu custo começa a reduzir. Aí, monitoramento faz sentido. Eu estou falando isso porque eu já peguei até com o Elton e o Everton aí projeto, que a gente pegou, né, o Elton, o cara subiu uma máquina, você chegou lá para começar a atuar com esse cliente, ele tinha criado uma máquina sem apoio nenhum, e o log estava lá, chupando log, Estourando. estourando. E, pô, por que a máquina tá cara? Eu lembro que isso foi uma das primeiras vezes, né, que a gente teve contato, que você me chamou. Que a máquina foi estourando quase 10 mil lá, e não sabia o porquê. E quando a gente foi ver, eu fui te mostrar, e falou, ó, Elton, aqui, ó, tem log aqui, cara. O log tá estourando, não sei se você lembra disso, né? Já tem um tempo já, né, meu? Nós tá velho, cara. Eu tava reparando aqui, a gente olhando pro seu cabelo, o cara tá cabelo branco também. O branco e careca, né? Já começou. Ai, mas a gente já pegou al- algumas situações, né, vamos se dizer assim, Uhum. é, da pessoa ter um problema e não ter um monitoramento ativo, da pessoa ter problema de custo e o monitoramento estava totalmente errado, a forma de habilitar ele. E assim, como eu falei para vocês na última aula, a gente vai se especializando dentro do Azure, mas a gente não tem domínio em toda a complexidade que o Azure é. E aí, nesse ponto, o Zanan, como eu falei, ele é muito perito nessa questão de monitoramento, né? Porque faz parte aí do DevOps, observabilidade, enfim, de todo o trabalho que hoje ele acompanha. É isso aí, mano. Boa. E é isso. A gente, então, tem que ficar de olho no monitoramento. Não pode dar bobeira, porque se der bobeira, vai consumir muito. E aí começa... Aí sabe o que acontece? O pessoal começa a reclamar. Falar, essa ferramenta não presta. Ela está acabando com a minha estrutura, eu estou gastando demais. Não é isso. Não é simplesmente colocar para rodar. A gente te constrói uma baseline, e isso para a cloud é premissa. Você vai construir uma baseline ali de utilização do recurso, até mesmo criar uma VM, criar um AKS, primeiro mês ali a gente vai ver e começar a refinar até chegar no necessário, né? A gente fala aí, FinOps está aí para isso, né? A parte financeira, o custo de financeiro está aí para isso. A gente constrói o baseline e vai estruturando e limpando o que não precisa. E se precisa melhorar, vamos melhorar. Mesma coisa para cá. E daí ele descreve um pouco dos eventos de logs aqui, né? Então ele mostra aqui dois pilares aqui. Ele fala de envio de dados para o Log Analytics por buscas avançadas em alertas, que eu consigo fazer. Consigo fazer as consultas e gerar os eventos no portal, então via PowerShell, CLI, REST API, que é a chamada de API também. Consigo fazer os streamings, stream de informação para um M20 Hub, arquivar esses dados no Storage Account, né, e analisar pelo Power BI. E aqui ele mostra com recursos computacionais que são computacionais e não são computacionais, né? Você consegue ter log de atividade, aí quando recursos computacionais aqui, né, VM, né? Então ele consegue ter diagnóstico de log aqui no sistema operacional e na aplicação e a parte de aplicação. E o que não é workloads, né, VM e tudo mais, você consegue ter diagnóstico dos logs do recurso e essas logs de atividade, tá? O non-compute aqui, normalmente ele fala que é o serverless, né, que é o sem computador, sem servidor que eles falam, né? Então, você consegue ter essas informações. Quando é uma máquina que você gerencia o sistema operacional dela, você consegue ter algumas outras informações. Lembrando daquela estrutura que a gente fala de cloud, né? IaaS, SaaS, PaaS, né? O IaaS você gerencia o sistema operacional, né? O plataforma você já não gerencia, né? Então você tem outro tipo de log, é a mesma estrutura e pilar aqui que ele trabalha.
Tá? Aqui é o query, que agora daqui a pouco a gente vai ver que é a parte de query activity log, é os logs de atividade, consulta de log, né? Você consegue fazer algumas consultas de log aqui. Ainda não é a consulta que a Rita estava falando que você consegue construir. Aqui você já pega só os logs que já existem. Tá? Então, eu consigo filtrar por grupo de gerenciamento, subscription, os time spent, né? A parte de tempo ali. Tá? Aqui, ó, timestamp. Aqui está escrito errado, é timestamp. Tá? É o tempo, o horário ali. E a severidade. Então, ele consegue já pegar algumas coisas. Você consegue adicionar filtros. Aí ele fala como evento de categoria, segurança, combinação e alerta. Consegue pinar aqui filtros correntes, download para CSV, acho que agora XLS, X ele também aceita, vê que ele mostra aqui em cima. Parte de diagnóstico aqui também, você consegue integrar para mandar para algum lugar. E aqui ele está te mostrando. Ele já gera log de atividade, se vocês pegarem máquina virtual, alguns recursos, a maioria tem log de atividade. Então ele está mostrando que foi criado ou atualizado uma subrede aqui, falhou, foi nesse minuto, horário, qual que é a subscription. Tá? O outro aqui teve uma escrita de assignments de configuração aqui convidada. E isso é informacional, e aqui buscou, né, informações de grupo de operações, aqui, de workflow de grupo de operações também com sucesso. Aí ele vai te mostrando as informações. Então você consegue fazer as consultas mais básicas. Tá? E daí a gente vai falar e entra muito na parte de alertas. Né? Falei que ali você consegue fazer toda aquela estruturação para trás, né? Entender o que você consegue buscar, fazer consultas básicas aqui, inicial, que ele já traz nativo para você, e aí eu consigo configurar alertas. Né? Ele fala aqui de novo, né? 15% lá da prova é nessa parte, aí entra a parte de setup de alertas, né? Regras de alertas, os grupos de ação. O que são os grupos de ação? Gerou um alerta, para quem que eu mando? Tá? Então, os grupos de ações você cria. E também tem as regras de processamento de alerta no Azure Monitor. Então, eu consigo criar regras específicas. Aí, se eu tiver um recurso que ele está topando 80%, você me gera um alerta de warning, tá? E pode fazer uma ação, ou manda para um grupo X. Se tiver um alerta de 90%, vai para um grupo Y, um action group Y. Entendeu? Então, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco na prática. Então, gerencie os alertas, criar regras de alertas, os action group. Ele colocou como demonstração, a gente vai voltar no final. Esse recap aí nem coloquei aqui, que não tem necessidade agora. Para vocês verem um pouco de como é que é o gerenciamento de alertas. Nós vamos ver isso na prática daqui a pouco. Então, na parte de alertas, eu já consigo ver alertas que ele classifica como severidades, né? Então, 0 é a mais crítica, a 4 é a menos crítica. De 4 a 0, 0 a 4 aqui. Total de alertas, desde quando que está tendo. Os grupos, isso é novo, Smart Groups aqui, está em preview ainda, tá? Isso é novo. Regras de alerta, total de regras de alerta, já tem existentes, habilitadas 7 de 9. E as Action Rules, que é as regras de ação ali, ele vai atuar em algo. Tá? E aqui ele te mostra, total, aí mostra uma quantidade aqui, quantas são novas, né? Conhecidas e fechadas. Aqui você pode trabalhar todos os alertas, se você já identificou o alerta, se você já chegou ali, já conhece o alerta, sabe do alerta, você consegue colocar ele como acknowledge, aí, ou seja, eu conheço, eu já estou ciente do alerta. Para que é isso? Eu estou administrando sozinho a cloud. Eu colocar acknowledge, às vezes ninguém está vendo. É só eu que vou saber disso, é para meu controle, ou closed aqui. Mas imagina se você está numa equipe que está monitorando, fazendo observabilidade do ambiente. E gerou os alertas, quando você coloca acknowledge aqui num específico, a pessoa ao clicar, ela sabe e ela vai ver lá que alguém já está atuando. Tá? Então, você já tirou da fila ali essa atuação ali, você já está com ele. E fechado a mesma coisa. Então, você consegue unificar a parte de experiência ainda, de authoring, ver por severidade, categorizar por novos, conhecidos e fechados. Então, você tem a possibilidade de ter uma estrutura de monitoramento ali, observabilidade ativa, né, da sua equipe ali dentro, tá? A ferramenta, ela tá bem completa agora, muito por isso. Por isso que ela virou o Azure Monitor, né, a ferramenta suite, para integrar tudo. Eu falo de demonstração, mas daqui a pouco a gente entra.
Só para vocês verem aqui na teoria, criação de um alerta, nós vamos ver daqui a pouco. Quando você vai criar um novo alerta, você tem o escopo. Qual que é o meu escopo? Eu quero o tenant inteiro, eu quero um recurso, eu quero um grupo de recursos específico, eu quero um ponto específico ali dentro, né? Então, eu consigo fazer o target de seleção aqui, critério, tá? Qual que é o critério que eu vou utilizar e a lógica. A parte de detalhes, o nome, a descrição, severidade, que eu falei lá de 0 a 4, né? As condições, ela está entrando aqui no escopo e condições, né? Quais são as condições que vão startar esse alerta, tá? E o Action Group, que é para quem que eu vou notificar. Qual time? Vai ser via e-mail? Vai ser texto? Vou ter automação usando webhooks ou rambucks? Lembrando que o webhooks é muito utilizado para você mandar para algo externo, por exemplo, o Slack. Eu quero, o meu time trabalha com Slack. Então, eu quero que quando tiver uma notificação de um alerta, ela seja enviada para o canal do Slack do meu time, ou do Teams, né, ou de algum outro. Hoje o pessoal, onde eu estou, a gente usa Google. Então, o Google Chat lá, do Google Workspace, tem integração via webhook. Então, ele manda. E os runbugs, que é as automações. Né? A diferença de um para o outro é isso. O webhook é as chamadas trigadas. Né? O runbug é trigando, não chamada, mas ele triga uma ação. Então, eu posso ter uma ação no meu Azure Automation, por exemplo. Então, tem uma automação lá dentro que, quando ele alarmar um serviço específico, eu mando restartar o serviço. Ele tem que ser feito um restart. A gente lembra que a automação, você não... Se é algo que todo dia você tem que fazer manual, talvez é interessante automatizar, tá? Então, aí já começa a trabalhar a estrutura do ambiente trabalhar para você. Ô, Zana, Oi. só uma observação. A gente está com um cliente que o banco de dados dele começou a ter algum problema e até o time de desenvolvimento entender o que estava acontecendo. O Otávio, conversei com o Otávio, a gente criou uma automação para que ele ficasse dando o refresh lá no banco lá para ele não ficar gargalado, entendeu? Uhum. Aí, como sempre, time de desenvolvimento é infra, mas não é infra, cara, tem alguma coisa acontecendo lá. Aí a gente falou, tá bom então, já que não é o banco já que é infra, não é o banco, a gente vai te dar um ambiente novo sem planta e a taxa de novo na aplicação, porque o banco está separado da aplicação. Faz de novo, cria do zero. E aí, se continuar o problema, não é infra, é alguma coisa no teu banco. Então, assim, o que acontece? O banco, ele trava em 100%, você tem que dar um restart nele. E aí, o que eu falei, Otávio? Para você não ficar tendo trabalho, cria uma automação. Aí, no outro dia, ninguém reclamou. Aí, quando foi lá para uma meio-dia, o pessoal começou a perceber novamente o pico. Aí eu falei, tá vendo, Otávio? A automação funcionou. A gente pode fazer essa automação rodar várias vezes até o cara resolver o problema e, enfim, não vai ter dor de cabeça para a gente que é de infra que está administrando o ambiente. E lembrando que é isso aí que você falou, né? Auto-observabilidade, a gente não é simplesmente identificar o problema e ficar ali resolvendo paliativamente. O paliativo que vocês fizeram é justamente até identificar o que está ocorrendo, a causa raiz, né? Lembrando lá atrás dos pilares, né? É isso aí. Então, a gente precisa apoiar os times, ajudar de alguma forma, e também atuar em conjunto com eles ali, como o Elton falou, para poder identificar a causa raiz e sanar o problema. Né? É isso aí. Ver se meu ambiente está virando aqui. Tá. Aqui é a parte de Actions Group, que eu falei. Então, eu consigo configurar os métodos aqui de notificações. Então, pode ser um e-mail, um Azure Resource Manager Role, uma role específica. Pode ser e-mail, SMS, push, voice, ele faz. A parte de ações, eu posso fazer hoje por Humbuck, de automação da própria Azure, uma function, eu posso trigar uma função. Né? Uma function normalmente é um script de automação que você cria ali. Um ITSM, ou seja, uma ferramenta que gera um incidente, gera uma abertura de chamada. Um Logic App, que aí é uma estrutura lógica de automação também que eu consigo fazer, mais robusta. Ela é muito low code, né, que eu falo, ou seja, não é script puro. Muita caixinha que você vem puxando e configurando também. Webhook seguro
né? Eu vou mandar um webhook para algum lugar externo, mas de forma segura, ou webhook puro, tá? A diferença de um para outro aqui é a questão de segurança no tráfego da informação para fora da cloud, tá? Consegue fazer. Então, aqui você consegue gerar. Então, aí, essa parte de alerta seria isso aqui, é o mais simples, tá? E daí a gente entra propriamente dito no Log Analytics. A ferramenta Log Analytics aí também que entra era a parte de consultas e análise dos logs mesmo em si, da parte de logs, tá? Então eu consigo determinar usos do Log Analytics, criar os workspaces, que é os espaços de trabalho, consigo fazer consultas nos dados desses logs, estruturar as queries, que é o que a Rita estava falando ali para vocês agora há pouco, tá? Que é muito nessa parte aí do Log Analytics. Log Analytics, pessoal, foi um dos primeiros que pintaram aqui na Azure para monitoramento, tá? Na época. Ele era algo à parte, tá? Ele foi criado e seria integrado no System Center, tá? Ele foi feito inicialmente para substituir o System Center, que é a ferramenta que a gente instala, né, para ser o System Center, a parte de logs do SCOM na Azure. E ele virou uma parte hoje do Monitor, tá? E ficou como logs aqui. Você vê que até o ícone dele aqui, para quem conhece do dia das antigas, lá atrás, é o mesmo do Log Analytics, que quando ele entrou, tá? Deixa eu pular aqui onde eu estava, né? Se não tiver travado aí. Foi aqui. Bom, então vamos lá. Dando continuidade aqui para a gente mostrar na prática daqui a pouco. Então você consegue determinar usos do Log Analytics, né? Então você vê que ele já mostra a estrutura de queries aqui, ele já tem uma série de queries prontas que você consegue utilizar, mas você também consegue consultar e até mexer nessas queries, tá? Então esse serviço vai te ajudar aí a fazer coleta, análise dos dados que ele gera, tá? E a partir daí você começa a trabalhar em cima da identificação do problema, que a gente fala lá do troubleshooting do problema, né? Você tem uma estrutura que ela te gerou um alerta, esse alerta te trouxe uma informação, mas você precisa aprofundar mais e entender a causa do problema. Você consegue fazer no logs ali, começar a fazer umas consultas em cima e tentar identificar o que pode estar ocorrendo, tá? É o que ele está falando ali. Você consegue escrever as queries, tá, de forma interativa para analisar os resultados. Você consegue fazer a inclusão nessa parte de atualização do sistema, troubleshoot, incidente e por aí vai, tá? Aqui você consegue criar os seus workspaces, tá, do Log Analytics. Como é que funciona? Toda vez que você precisa de fazer um monitoramento de logs, né, observabilidade de logs, você tem um espaço de trabalho que você cria, que ele chama de Log Analytics Workspace, tá? Esse espaço de trabalho é que vai guardar os logs, é que vai contabilizar o custo ali em cima dos logs que estão sendo ingeridos, né? Toda a informação de logs vai ficar ali dentro, os insights e por aí vai. Então, esse espaço de trabalho ele vai ter um container de armazenamento ali desses dados para fazer toda essa agregação, análise, igual ele está falando aqui, e te apresentar. Ele pode ter múltiplos workspaces por subscription, não necessariamente eu tenho que ter um Log Analytics para tudo, tá? Então, eu posso segregar, por exemplo, eu quero um Log Analytics que é para a minha estrutura de banco de dados. Vou segregar. Ou eu quero um Log Analytics por área. Tem recursos ali que é da área de produto. Então, eu quero um Log Analytics só para os recursos que é da área de produto. Eu quero um Log Analytics que é separado por ambiente. Tá? Então, você consegue fazer isso também. Do mesmo jeito que a gente segrega toda a parte de cloud, pode fazer também com Log Analytics para segregar os logs ali mesmo. Tá? Zara, mas aí eu vou ter separado isso no monitor? Não, você consegue fazer as consultas todas ali por dentro. Só tem a separação dos logs ali para poder identificar o que é de quem ali, tá? Então, mais uma organização mesmo que vai te ajudar. Você pode prover também workspaces de localizações geográficas, tá vendo? Isolar os dados e até por escopo. Você vê que ele mostra aqui embaixo ó, a região, né, por os resource group. Então, você vai criar esse recurso, ele vai bater no resource group, né? Ele é um recurso como qualquer outro, e aí você consegue colocar qualquer região também, tá?
Aqui já é a parte de consulta, né? Então, a gente chama o Query Language de KQL, tá? Para buscas customizáveis, a gente dá as prontas que eu já te falei, você consegue rodar igual aqui, ó, Response Time Trend. Você consegue dar um run, ele já abre a consulta ali e roda para você, já tem algumas prontas, tá? Consegue consolidar esses dados, né, num repositório, você consegue salvar para utilizar depois. Então, tem algumas buscas, por exemplo, algumas consultas que eu uso, que eu já sei que é corriqueiro, às vezes eu preciso, eu consigo salvar essa consulta, inclusive compartilhar ela, e exportar, né? Power BI, Excel, eu consigo fazer também, tá? E aí vem a estrutura de criação que a Rita estava falando da consulta, tá? Então, eu tenho eventos que vêm do Windows, do syslog lá no Linux, de agentes customizáveis, né? Logs customizáveis, alertas que vão chegar, e cada um vai para a sua respectiva base de dados interna na cloud lá na Azure. Então, você vê que os eventos de log Windows estão indo para o event, o syslog para o syslog, os agentes têm o heartbeat ali, né? O batimento do coração do recurso. A parte de customizáveis, você tem um banco lá também, isso é tudo interno do próprio Log Analytics, você não vê isso aqui, tá? Não gerencia isso. Os alertas e outras tabelas dentro do Log Analytics. E dali eu consigo fazer consultas, criar as consultas. O que vocês estão vendo aqui é justamente como a consulta é criada. Mas, pô, Osanel, pra você saber tudo, assim, cara, você não vai saber tudo ali, mas ele vem te dando, à medida que você vai colocando o que você quer, ele vai te dando possibilidades ali, tá? De como é que você vai fazendo os filtros. Então, por exemplo, se eu colocar evento, sempre a gente coloca essa barra aqui, né? Eu esqueço o nome dela aqui. Pipe. Pipe, obrigado, Rita. Toda vez eu esqueço. Lembro de pipeline e eu esqueço isso aqui. Verdade. Onde eu posso botar um onde que ele vai buscar o evento? Ele vai buscar um evento com o nome igual a erro, onde o tempo gerado ele vai ser maior que um dia. Ele está sumarizando o sumário dele, né? Ele vai fazer um count, ele vai contar quantos erros que teve ali maiores que um dia por computador, e ele vai trazer o top 10. Tá vendo? Então ele vai te trazer uma consulta básica ali em cima disso, tá? E a partir daí a gente vai conseguir trazer o log na tela. Olha, você quer complementar com alguma coisa, Rita? Esse também já mexe em mim. Eu tava tirando só uma foto para depois, né, fazer um post tá. aqui. Quando você Não. olhar para a câmera. Na verdade, eu tenho uma dúvida. Você sabe qual a utilidade de colocar essa pipe, né, do jeito que está na consulta? A Microsoft ela usa essa convenção, não sei se já viu outras consultas que fazem outras ferramentas, que às vezes você coloca um espaço, uma aspas, para segmentar a consulta. Você pega muito isso. Entendi. PowerShell, quando você pula linha. Aham. A Tá. Microsoft ela quis fazer uma estrutura melhor, onde você quer buscar algo, o que você precisa de colocar de cláusulas, o que você quer, você sempre usa a pipe ali para poder organizar. Entendi. E ela tem cláusulas, entendeu? Obrigada. Muito de organização. Pode ver que aqui, ó, Heartbeat, a mesma coisa, alerta. Então, assim, eu quero buscar eventos. Beleza, se mandar buscar eventos, é buscar tudo quanto é evento que tem na onde você colocou o escopo. Quando você consegue encontrar, pode falar. Dá para levar essa consulta lá para o Grafana, né? Dá. Você pega essa consulta, eu aprendi isso também. Você pegar e copiar essa consulta lá para o Grafana. Sim. Quando está o Grafana integrado, né? Isso, o ferramenta integrou ali com o Azure Monitor, você consegue, principalmente o Grafana, você consegue fazer, bem lembrado. Legal. Quando a integração ela trabalha bem com o Monitor, você consegue trazer essas consultas e deixar tudo parametrizado, automatizado. Isso é bom demais. Sim, bem legal. Eu acho que chega de falar, deixa eu ver, agora a apresentação fechou, vamos para a Azure aqui, para mostrar para vocês. Alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo não, que é muita informação, né? Vai ter que... Eu preciso de um Pix. Pix?
É isso. Olha, eu posso te mandar um Pix aí, 10, tá bom, chefe? Eu já recebi ontem, então eu já posso te pagar. Gente, não, eu só tô tentando não piscar, foi o que eu coloquei lá no LinkedIn, para não perder nada, porque, meu, eu amo essa parte de observabilidade, de monitoramento. Amo. Observabilidade é legal. Acho que o maior ponto dificultoso, o que dificulta mesmo a observabilidade, somos nós mesmos, tá, Rita? É a atuação em conjunto. Toda empresa que eu passo, a maior dificuldade, ponto de falha é o ser humano, porque trabalhar em conjunto não é fácil. A gente fala que até hoje existe o problema do desenvolvedor e do pessoal de operações trabalhar em conjunto, DevOps, Cloud, na hora de um troubleshooting. E cada um fica querendo puxar para o seu lado. A dificuldade. Verdade, é triste isso, né? Porque é tão bom você trabalhar colaborativamente, tudo flui muito mais fácil, né? O trabalho é mais fácil. Justamente. Então, a maior dificuldade é essa. A ferramenta ela vai te trazer muita informação. Mas se a gente não parar, trabalhar em conjunto, para identificar o problema, fica difícil. Por isso que você vê muito, o pessoal usa muitas salas de guerra, né? As war rooms. Mas muitas vezes a sala de guerra ela vira uma sala de bagunça, porque cada um fala uma coisa, um olha para um lado, outro olha para o outro lado, e ninguém está em conjunto. Então a gente tem que ter muita organização para poder chegar na detecção do problema ali. Porque a ferramenta ela vai te trazer, e às vezes a pessoa começa a botar a culpa na ferramenta. A ferramenta não atende, a ferramenta não atende. Às vezes, quase sempre não é a ferramenta que não atende. A gente não para, senta e fala, gente, qual é a linha base que a gente vai seguir aqui? Tá? Então, observabilidade, monitoramento tem que ter isso. Ele está bastante, sim. É fácil? Não. Falo com vocês que eu entro em sala aqui para ajudar o pessoal, que minha vontade é de sair da sala e, cara, resolve aí. Porque ninguém quer sentar e atuar em conjunto. A dificuldade muito é essa. A gente respira fundo e fala, vamos embora. Então, o que eu fiz aqui? Só para mostrar para vocês. O Elton ficou me zoando aí, que eu fiquei de madrugada. Eu criei um bocado de recursos aqui. O que eu fiz aqui? Eu criei um app service, tá? Criei um container registry integrado no Kubernetes. Um Coffee, tá? Aqui tem um bocado de métricas que eu já tinha, aquele setor que eu ativei aqui. O Network Resource Group, coloquei um Prometheus aqui que até está em preview, né? Lembrando que preview não é legal usar em produção, isso aqui é para teste, estou aproveitando até para testar. Uma VM que também tem a parte de rede. E tem o Storage Account. Então, esses principais aqui, ele vai monitorar. Eu habilitei lá no Azure Monitor, tá? Se vocês verem, quando a gente está nessa estrutura inicial aqui, você lembra do log de atividade, né? Então, todo lugar que você entra na cloud, você tem log de atividade. Tá vendo? Foi o que eu falei, é o mais básico ali do monitoramento, vamos assim dizer, que a Microsoft te traz. Então, todo recurso, ele já não é cobrado isso aqui, ele já traz um log de atividade para você. Então, dentro desse Resource Group aula, ele já trouxe para mim. Ó. Eu fiz uma criação de uma máquina virtual, tá aqui que não deixa mentir, que 5 horas atrás, tá vendo? Ele até tá falando aqui, 3 de fevereiro, isso aqui tá com timestamp -3 aqui, né, de Brasília. Tô falando 6 horas, mas isso aqui não é 6 horas, não. Foi de madrugada. Mostra subscription, o evento foi iniciado, então eu consigo clicar aqui. Olha lá, as Azure Security Resource Provider, consigo ver o JSON dele. Para que eu vou ver JSON? Posso usar o JSON para criar alguma outra coisa, ter como base. Posso debugar o que foi criado, então eu consigo ver tudo que foi feito aqui dentro. Tá? Consigo ver histórico de mudança desse carinho, teve o provisionamento. E daqui eu posso criar um alerta, tá vendo? Em cima dele. Já de cara aqui eu ativo um erro. Quero criar um alerta. Então eu posso criar um alerta já de cara aqui. Tá? O que ele vai fazer? Ele já vai trazer para mim a estrutura, tá vendo? Ele traz escopo. O escopo ele já setou lá, porque eu já mostrei para ele que vai ser o Resource Group. Qual a condição? A condição eu consigo criar aqui, ó. Tá? Então, ele já tinha mostrado até a lista que morreu aqui. Eu vou até voltar de novo. Carrega. Na condição, né, ele está pedindo um sign, né? O que eu vou usar como base para monitorar? Uma máquina que foi deletada, uma máquina virtual que foi desalocada,
operações administrativas, tá vendo? Ali ele está colocando create ou update, tá vendo? Que ele pegou já do alerta que ele me gerou, né? Create ou update virtual machine extension, que foi o que aconteceu. Depois disso eu vou em ações. Aí ações, se vocês lembram lá que eu mostrei, ele fala que eu tenho que ter um action group, um grupo de ação. Para quem que eu vou mandar, né? Se você não tem, você vai criar um grupo de ação. Como é que esse grupo de ação vai fazer? Ele pede a região, se é global, né? Ou se vai ficar numa região específica. Normalmente eu deixo global. Cria um action group name aqui. Então vou colocar aqui aula action group. Vou colocar um display name aqui, né? Action group. Ele vai reclamar que tem espaço, então não pode. Espaço, limite de 12 caracteres. No limite, né? Ele não está deixando. Deixa eu ver aqui. Nem é nome que ele está reclamando aqui. Tinha um espaço aqui falso aqui no meio. Um espaço aqui que ele não estava dando. Então aqui, o Action Group. Aí eu vou falar qual que é o tipo de notificação. Vocês lembram lá que ele perguntou se era e-mail, se é o Azure Resource Manager Role aqui. Então eu consigo trazer para uma role específica todos os owners da cloud, todos os contributos, leitores. Contributor, né, na parte de monitoramento, leitor, vou colocar o owner. Habilitar. Então, como Alert Schema é um esquema de alerta comum que ele tem aqui, tem a documentação, ele até traz ele aqui também. Tá? Esquema de alerta comum inclui informações sobre os recursos afetados e a causa do alerta. Então, depois é bom vocês mexerem, dar uma lida. Dou um OK. Aí ele pede um nome, tá vendo? Ou então, posso colocar e-mail, SMS. Né? Normalmente a gente coloca e-mail aqui, né? Então, meu e-mail pessoal aqui, OK. Aí eu dou um nome aqui, né? Teste. Qual a ação que ele vai tomar? Aí é o que eu falei com vocês, né? Eu posso fazer um automation webhook, uma function, um evento, ITSM, um logic app. Eu tenho que obrigatoriedade de fazer uma ação? Não, eu posso só notificar, tá? Eu posso só ter ação. No caso aqui eu não vou notificar. Se eu quisesse fazer, não quero ter ação. Se eu quisesse, eu colocava aqui qual que é a function, né? Ele pede. Ah, não é function, é um webhook. Ele me pede a URI do webhook, para onde que você vai mandar. Né? Isso normalmente no Teams, em outros, você consegue pegar o URI para onde do grupo. No caso que eu não vou ter. Para todo recurso, você tagueia. Né? Sugiro sempre ter tags. Normalmente eu coloco muito de ambiente, serviço, qual que é o produto, tudo mais. Revisitou, vou criar, ele cria esse grupo de ação para mim, vai voltar naquela parte de criação do alerta. Então eu já sei que ele vai fazer, tem um escopo, uma condição e uma ação. Eu consigo detalhar qual que é o detalhe, agora é os detalhes da regra, tá vendo? O nome da regra, é aula teste. Qual que é a descrição, opções avançadas, posso ter propriedades específicas que eu quero setar e informar. Eu preciso de propriedades específicas. Habilitar a regra, tá vendo? Após a criação aqui, né? Habilitar a regra na criação, na verdade. E aqui eu consigo passar e criar essa regra. Então, tags, mesma coisa. Revisa. Vai te dar um geral aqui, né? Então, ele está falando que essa parte aqui. Eu gosto de traduzir aqui, até para mostrar lá. Sempre que o log de atividade tiver um evento com categoria administrativa, ele vai ter ele vai pegar o sinal do alerta, criar ou atualizar a virtual machine da extensão disso, virtual machine, o nível informacional, né, informação, status sucesso, iniciado, Azure Security Service Provider. Contém ações, uma ação envio de e-mail, mostra e-mail, nome da regra, create. A partir daí eu tenho um alerta criado, ele vai lá para o Azure Monitor. Então, toda vez que acontecer alguma ação dessa, de criar ou atualizar, relacionada ao Resource Group, ele vai gerar um alerta e vai me mandar por e-mail. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um e-mail até para mostrar para vocês antes de passar essa parte. Acho que eu estava com o e-mail aberto aqui. Deixa eu ver aqui.
O bom é isso também, né? Que você não tem que ficar plugado ali, ligado na tela o tempo todo. Você recebe esses eventos no e-mail, né? E te deixa mais livre para fazer outras coisas, né? Dentro do seu trabalho. Tem que ser assim, então ele não pode ficar ali o tempo todo, né? É, Ele falou verdade. que criou aqui, ó. Ele falou que criou, tem uma parte de severidade. Isso aqui foi o que aconteceu ontem, tá, gente? Então aqui, ele já tá... eu teve uma ação de severidade 3. Eu criei a máquina gerou um alerta para mim, que já tinha habilitado aqui, ó. Ele dá um fired, a severidade, o que que é? Era a máquina da aula, tá vendo? Isso foi às 3h41 da manhã. Isso foi 1h40 depois que eu já tinha criado ela. Ele me mostra a informação, qual que é o ID, qual que é a regra que ele bateu, tá vendo? Métrica, condição da alerta, múltiplos resources, múltiplos métricas de critério de alerta, média de quê? Disponibilidade, métrica de disponibilidade é o valor, tá vendo? Menor que 1, tá? Foi menor que 1 a métrica de disponibilidade dela, ou seja, ela deu um problema ali de falha. Em algum momento a máquina falhou. Só que E a automaticamente... severidade 3 é bem na metade, né? Porque É. vai de 0, né? Até 0 a 4. o 5 que tu falou? 4, né? Quase É. na metade. Isso aí. E daqui depois ele normalizou. Tá vendo? Como foi às 3h41, às 3h56, ele normalizou lá, resolvido. Então você começa a receber esses alertas. Inclusive ele te mostra o alerta early que eu consigo entrar lá na regra. Vou pegar aqui. Quando você recebeu esse primeiro alerta da regra 3 aí, o alerta 3, você fez alguma ação? Não, esse aqui não. Esse aqui foi quando eu ativei o monitor para VM, ele já criou esse alerta que eu pedi. Na hora que você vai criar, que eu vou mostrar a criação no monitor para VM, ele te pergunta de uns alertas se você quer de CPU, de disponibilidade. Eu só tiquei lá, informei e acabou. Eu não quis fazer nada. Entendi. Mas eu posso editá-lo, tá? Posso editar esse alerta. Do mesmo jeito. Tá vendo que eu cliquei lá no alerta, no e-mail, e ele veio? Eu editei ele aqui. Vamos ver a condição dele. Disponibilidade, tá até em preview esse aqui. Aí ele está pegando de forma estática o threshold, né? A tradução do threshold, o limite. Ele está agregando o tipo por média, menor que 1, ou seja, a máquina parou mesmo, por algum motivo. Ele vai checar, que é os poolings, né? A cada 5 minutos e vai fazer um look back de novo a cada 5 minutos. Eu poderia colocar uma condição que eu não coloquei. Então tem condição aqui embaixo. Ação. A ação é só e-mail, tá vendo que ele mesmo criou essa ação para mim. E aqui eu tenho um detalhe que eu peguei por severidade, tá vendo? De 0 a 4. Era só informação. Ou seja, não foi algo crítico. Ele só deu um pico ali, uma descida rápida ali, não teve problema. Não parou por si só. Mas se fosse erro e dar crítico aqui, né, eu não coloquei alerta de nada, ele nem ia mostrar. Mas eu consegui editar esses alertas. Toda vez que vocês verem esse recurso Metric Alert Rally, é a regra de alerta ali mesmo que foi criada. Tá? Às vezes o pessoal me pergunta, apareceu isso aqui? Não apareceu, foi ativado. Alguém ativou o alerta. Tá? Daí, aqui é o básico que eu falei, né? Isso aqui já tem no recurso. Se você clicar em qualquer outro recurso aqui, ó, que boot, eu tenho sempre o log de atividade aqui comigo. Tá? Se tiver alguma atividade, ele mostra. Basicão, essa é a parte básica. Tenho eventos aqui também. Né? Eu não tenho eventos automatizados, tá vendo? Não tenho nada aqui que foi feito de evento, mas se eu rolasse algum evento, aconteceu algo, um evento específico ali, que é uma trigger ali, que naquele momento deu algo ali, ele pega. Também conseguiria ver. Tá? Vamos ver se no aula teve alguma coisa. Se a internet ajudar, a gente consegue continuar. Isso. Aqui eu tenho, na verdade, os logs de atividade. É aqui de Create, que ele tinha pegado lá, no Research Group, ele mostrou aqui dentro, porque a VM está dentro daquele recurso. Né? Então, eu consigo ver. Aqui embaixo, deixa eu ver se ele vai mostrar aqui, cadê operações? Aqui embaixo ele tem um campo, uma área, chamada monitoramento. Isso aqui já é dentro do monitor, tá vendo? Eu consigo ver o Insights, que é a parte lá do que está ocorrendo de CPU, as métricas, e tudo, estrutura e tudo mais. Alertas, as métricas em si,
Consigo configurar aqui o que eu quero de diagnóstico que ele faça, a parte de logs. Tem uma clássica aqui que é Connection Monitor, que a gente acaba não usando, que é mais antigo, e tem os workbooks aqui. Inclusive, eu tenho algumas automações que pode ser feita aqui também. No Insights, isso é tudo antes, tá, gente? De eu entrar no Azure Monitor. Vocês vão ver que muito do que eu estou mostrando, quando eu entro no Monitor, tá tudo lá também. Eu consigo iniciar a análise de dados aqui, ó, no Get Started, mas eu posso ver performance se tiver ativado, né, o Azure Monitor. Para esse cara, quando eu já ativei, ele vai aparecer. Aqui, ele já me traz informações. Né? A última hora, né, do dia 3, ele está mostrando o disco, né, lógico, o disco performance, lá, tamanho corrente, usado, total. E aqui vem os gráficos. Vou tirar aqui, eu vou colocar máximo. O máximo que ele bateu lá, um 10%. Memória, porque a memória tá lá em cima, né? A média. IOPS, disco, né? Então, escrita de disco. Parte de megabytes, em megabytes como é que tá. Mostra o uso, tá? Mostra a latência. Ele tem uma latência alta aqui, ó, às 10h27. Bytes enviado, recebidos. Aqui nesse mesmo horário. E o legal é o quê? Você passa o mouse, eu vou até pegar aqui, ó, em cima, ele também vai marcando nos outros. Então eu consigo ver certinho o que está acontecendo nas outras partes, ó, em bytes recebidos, essa parte do disco, né, a outra parte aqui dessa média aqui, então eu consigo ver isso tudo aqui. Isso aqui é uma base básica que você vai conseguir já monitorar, tá? Tem a parte de métrica, que ele não está ativo aqui, que eu consigo habilitar, que ele consegue me mostrar dependências. Ah, essa máquina está ligada numa outra estrutura que depende dela, e ele mostra essa dependência se está tendo erro em algum lugar, tá? Até abrindo aqui, deixa eu ver se tem alguma imagem para mostrar. Aqui ele só vai mostrar as métricas. Aqui, ó, esse aqui que é o Dependency. Ele fica mostrando. Então, assim, o DC, ele está batendo numa porta em 2 servidores. Ele está com um erro. Então, ele mostra. Você consegue clicar e ver isso. Tá? E abrindo, expandindo ali, acompanhando. Tá? Você consegue ter isso aqui. Ó. Ele mostra toda a estrutura que depende daquele cara. Que está ligado naquele cara. Pulando aqui. Voltando, eu tenho os alertas. Olha lá, as severidades, né? As últimas 24 horas ele não pegou nada aqui. Como Fire. Colocar mais, não vai ter nada provavelmente. Né? Não tem. Métricas. As métricas foi o que a gente falou lá atrás, não é as consultas em si ainda, mas são métricas que eu já consigo pegar automaticamente aqui. Então, a gente tem várias métricas. Vamos pegar uma aqui. Vamos ver aqui. Então, essa diz que... Vamos pegar CPU, créditos consumidos por média. Tem nada. Disponibilidade de memória. Tem preview, mas mostra. Aqui, ó. Ele está mostrando a disponibilidade de memória que teve. Começou aqui, 5.3. Isso, ele colocou meio-dia, né? Mas isso é... Ele está jogando para frente, isso aqui, 3 horas. Então, umas 9, alguma coisa, tem um pico aqui. E depois desceu. Consegui ver a média, o máximo, o mínimo. E outros aqui. Então, eu consigo já começar a entender o que está acontecendo no ambiente, se teve algum problema. Tá? Tem algumas informações aqui. Parte de rede. Consigo ver se teve picos aqui. Às vezes tem algum problema de rede, consigo ver. Consumo e tudo mais. Parte de configurações de diagnóstico. Então, aqui que eu faço configurações do que eu quero que ele traga para mim de informação. Eu estou com o storage account setado aqui. Com a cota de 5 GB. Tá vendo? Ele vai coletar logs de infra. Tá vendo que eu setei, inclusive, por que eu fiz isso? Eu não quero que ele passe desse total aqui. Seria um tipo de filtro para não gastar mais do que o que eu quero. Né? Eu posso controlar. Nível de log que eu quero. Ou seja, tá vendo que eu não estou logando tudo? Estou logando o erro. Né? Então já começa a fazer filtro aqui. Também do nosso lado. Não só do lado da aplicação em si que vai trazer log, mas também nosso aqui também. Tá? Da infraestrutura. Posso tirar o agente, aí parar de monitorar. Os contadores que eu quero. Outro ponto interessante, eu preciso ter todos os contadores monitorados mesmo?
Ah, não precisa. Vamos pegar aqui. System Process não me interessa. Eu posso deletar e aplicar. Posso adicionar customizáveis, básicos, tá? Parte de log. Aqui, Basic Event Logs para coletar os logs básicos que eu quero que ele coleta. Ele me dá uma lista, tá? Isso aqui é para a VM, tá? Que ele está mostrando. Os outros recursos podem ser diferentes. Adicionais e quest de falha. Posso coletar requisições que deram falha, jogar no log. Log de IS, tá vendo? Que já está pegando de acordo com a máquina, que é uma máquina Windows. Log de aplicação, se tiver lá dentro. E aqui eu vou começando a refinar. A parte de tracing, eventos ó, de origem, posso adicionar uma origem aqui. Né? Manifestos também de eventos que acontecem. Posso fazer dump, né? Quem trabalha com isso há muito tempo aí já deve ter feito dump de máquina, se trabalha com Windows, né? Ou até mesmo Linux, dump, né? Para identificar problemas mais aprofundados aí. E ele tem uma parte que ele chama de sync aqui, tá? Que você consegue enviar seus dados para outros serviços. Né? Então, Azure Monitor, aqui, habilitar o Azure Monitor, Application Insights, você consegue utilizar. E aí, vem o Logs. Logs é o que nós estávamos falando lá, que é as consultas, né, que a gente consegue fazer. Como ele já está na máquina, ele já vem com algumas consultas de alerta, disponibilidade, diagnóstico, erro, que é de máquina que eu posso utilizar. Tá? Então, eu posso fazer uma consulta de disponibilidade de memória, tá vendo? Espaço em disco, erros reportados. Se eu dar um run ou um load para editar, eu posso chamar para editar esse cara, então dá um run. Ele vai abrir a consulta aqui e vai rodar para mim. A diferença de um para outro é que ele só abre aqui e não roda. Esse aqui roda já. Ele não achou nada porque ele está tentando mostrar os eventos da última hora, tá vendo? Ah, Usana, mas eu não quero da última hora, eu quero das 8 horas. Então você começa a fazer a leitura. Ele está unindo eventos e log de syslog, porque syslog é Linux, tá vendo? Se eu sei que essa máquina é Windows, eu não preciso de syslog. Então eu vou aqui apagar. Aí ele já começa a reclamar, porque esse log aqui de baixo é de Linux, tá vendo? Vou arrancar ele também daqui. Então eu estou falando que eu tô fazendo um log de evento, que eu não estou unindo dois mais. Lembra lá da aula quando eu estava mostrando, né? Vou tirar esses comentários aqui. Eu estou buscando um evento onde o horário é maior que 8 horas, né? O evento é erro e eu quero que ele rode e identifique se teve alguma coisa. Não teve nada, tá vendo? Ah, Usando, eu quero tirar isso aqui e rodar. Pode também. Quero pegar os erros todos. Fez alguma coisa? Ele não identificou. Aqui, ó. Quero voltar e fazer pipe. Olha o que ele já faz para mim. Ele já começa a me trazer possibilidades. Where, count, join. Eu quero where. Where do que você quer? Ele já traz algumas possibilidades para você. Tá todas aqui? Grande parte, sim, que você pode fazer. Outras você consegue pegar também na documentação e utilizar. Tem uma que a gente usa aqui muito, que é o, entre parênteses aqui, eu vou colocar um time generated, né? Eu estou pegando até do exemplo que está lá nos slides. Vou falar que o time generate aqui, em vez de ser aquele estrutura que eu estava usando antes, ele é maior. Equal, né, o timestamp, eu quero um dia, uma hora, então vou botar um dia. Vou deixar aqui. No que ele corrigiu o erro. Se eu deixar a senha faltando, passar o mouse ele vai falar. Né? A expressão deve ter um tipo booleano ali dentro, tá faltando um parênteses aqui. Aí isso aqui me atende? Vamos ver se eu tenho alguma coisa. Se tiver, ele vai trazer. Não tem nada. Tá vendo? Selecione outra range, né? Essa range aqui não atendeu. Vou botar aqui. Voltava antes, eu poderia colocar 4 horas. Tá vendo? Não tem. E a partir daqui eu vou fazendo as consultas. Eu queria que essa consulta também fosse top, né? Que eu falei lá 10. Ele já vai me trazendo. Por quê? Eu quero erro account que eu estava falando. Tá aqui? Não, então eu vou colocar erro account. Exemplo, tá, gente? Pra vocês terem uma noção de como é que é. Eu acho que tem coisa errada aqui. Top 10, by.
Error count desk. Deixa eu ver se tá certo aqui. O nome error count não se refere a uma coluna, né? Tá faltando alguma coisa em cima. Então, vou colocar aqui, ó. Event level. Erro. Vou até mudar isso aqui. Beleza. 4 horas. Vou dar um summarize aqui, vou colocar igual ele, vai tá, o summarize dele aqui tá por erro, count, viu que lá embaixo até corrigiu, né? Igual, ele vai contar para mim quantos erros que teve por computer. Vamos ver se isso aqui vai corrigir. Olha, ele tá reclamando aqui, tá vendo que ele vai te mostrando o que que tá errado, o que que não tá, o que que tá errado dessa vez aqui. Vamos jogar esse cara, vamos organizar a casa. Aqui é level name mesmo. Então você vai mexendo nele do jeito que você precisa. O erro, viu que só de mudar a ordem aqui, corrigiu, por quê? Eu boto as cláusulas primeiro, depois eu faço na estrutura que eu quero que ele traga a resposta. Ele vai buscar tudo que foi erro das últimas 4 horas, maior que 4 horas aí, contando, eu quero um count dos top 10. Se tiver, ele me mostra. Vamos ver se tem alguma coisa. Não tem. Vamos ver se tem informational. Eu estou escrevendo certo. Não vai ter nada não, né? Vou pegar um que provavelmente tem alguma coisa já pronta. Aqui do lado, ó, tem alerta, disponibilidade, diagnóstico, erro. Eu quero erro. Posso pegar erros reportados. Cliquei 2 vezes, ele já traz. Tá? Se eu der um run, ele vai tentar achar. Era aquele que eu estava usando, tá vendo? Vamos pegar de disponibilidade, que tinha dado um problema de disponibilidade, né? Vamos contar o heartbeat aqui, ó. Da última hora ele não vai pegar. Tá, pegou. Então aqui, ó, ele buscou o status da máquina. Você pode ver que o escopo que eu coloquei aqui, ó, foi a máquina. Se eu não quero a máquina, quero tudo do subscript, eu posso. Só do Resource Group também. Tá vendo? Posso escolher. Eu quero só da máquina. Vou cancelar aqui e deixar. Está buscando, então, maior que 1 hora e vai contar isso para mim. Ele trouxe 59. Se eu não quiser contar, quiser a informação, né, eu posso vir aqui e dar um where top, ou melhor, where não, top, vamos colocar top 1, top 5, por exemplo. By. Não vou nem colocar by, deixa eu ver se ele vai conseguir trazer. Ele está dando erro que pediu by. Vamos colocar isso aqui. Deixa eu trazer tudo. Eu trouxe todos. E aqui eu consigo abrir ele e identificar, tá vendo? É o computador, categoria, qual foi o OS, ele traz toda a informação, né? IP, heartbeat. Se tiver algum erro eu consigo ver aqui. Você vê que são vários campos aqui. Muita informação. Consigo filtrar por campo também, tá? Consigo ver por chart, por gráfico. Ele mostra também, tá? E a partir daqui eu consigo salvar essa consulta. Posso compartilhar ela como link também, com os resultados. Criar também alertas em cima dela. Então consigo fazer isso aqui. Exportar com CSV, com Excel, com Power BI como query, consulta M, com dataset. Posso fazer um pin no dashboard, no Grafana, enviar para um workbook. E posso formatar a consulta também. Tá? Tem a parte de formato query aqui que ela organiza para mim. Esse chart seria gráfico, né? Esse aqui é o gráfico. Que top. Inclusive com as informações aqui você consegue mudar, né? Muito legal. Eu consigo trazer aqui também e já enxergar por aqui, né? Quando eu coloco aqui, ó, deixa eu ver aqui. Cadê? Export, não. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Serious query, deixa eu voltar aqui. Não é isso que eu queria não. Depois eu vou tentar puxar para o workbook aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Mas ele não me deixa compartilhar direto no workbook, né? Vou voltar para o aberto aqui.
Export, não vai deixar. Não. Aqui, ó, send to workbook, é isso que eu queria. Eu quero guardar essa informação num workbook meu, né? Eu posso salvar como um Azure Monitor ou um recurso específico lá que eu quero buscar. Tá? Então, eu consigo salvar esse workbook para consultar ele depois. Posso adicionar o time range com os parâmetros e tudo mais, e os itens vai ser adicionado onde? Quais itens que vai ser adicionado? Esse cara aqui. Vou enviar para um workbook. É onde seria o meu livro de troubleshoot das informações, tá vendo? Ele guardou para mim no meu workbook. Então, se eu quiser editar, eu posso editar esse cara aqui, movimentar, mexer nele do jeito que eu quiser, adicionar coisa nova. Eu quero adicionar um texto de uma informação a respeito daquilo que eu quero que o meu gestor valide, ou a gente está fazendo uma sala de guerra, estou criando um workbook sobre o problema que ocorreu. Então, eu estou plugando as informações que eu identifiquei, vou colocar informações, parâmetros, links, alguma consulta, alguma métrica, agrupar, e aqui eu consigo criar um workbook daquela sala de guerra ali do problema e guardar isso aqui. Então, eu tenho o histórico da informação, tá? Então, o workbook ele vai trabalhar em cima disso. Tá? Daí seria a parte de logs. Eu tenho os workbooks aqui também, ó. Então eu consigo ver workbooks que estão salvos, os meus templates, você vê que eu não tenho nada aqui que eu joguei para outro lugar. Posso ter alguns padrões, ó, workbook padrão já que ele traz. Dependência de rede, log de insight de atividades, máquinas virtuais, métricas. Tá vendo? Já tem um workbook que ele já me traz todas as métricas aqui. Posso salvá-lo do mesmo jeito lá, guardar ele, tá? E começar a escrever a respeito disso aqui como informação. O workbook trabalha muito em cima disso. Tudo isso que eu mostrei é em cima da VM, mas, pô, eu não mostrei o Azure Monitor. Eu quero ver de tudo, de todos aqueles recursos lá. Poderia ir em cada recurso e ver isso, essa parte de monitoring aqui, como eu posso ir no monitor. Então, a gente busca ele aqui, eu sempre como monitor, tá? E eu estou agora no Azure Monitor. Esse é o cara que tem todas as informações de tudo que é monitorado. Lembrando lá e recapitulando. Eu tenho log de atividade aqui dentro, alerta, métrica, log, análise de alguma mudança que foi feita, saúde do serviço, uso workbooks. Aí na parte de insights, né, do que está ocorrendo de cada recurso, olha o que eu posso monitorar. Aplicações, máquinas virtuais, storage account, container, rede, está em preview, mas está entrando SQL, Azure Cosmos, Key Vault, Redis, né? Azure Cache for Redis, Data Explorer Cluster, e vamos descendo. Os workspaces do Log Analytics aqui dentro, né? No Insights, tem o Azure Stack, né? Que também existe, o Service Bus, e tem uma parte de Insight Hubs, serviços gerenciados, posso ter um Prometheus aqui integrado, um Grafana integrado, que é dentro da própria Azure, o SCOM integrado. Aqui a parte de configurações, que nós vamos entrar daqui a pouco do Azure Monitor, que é a parte de diagnóstico, coleta, regras de coleta de dados, os endpoints de conexão com esses recursos que são fora VM, né, que são serverless. Autoscale, colocar automação de escalar, private link, e aqui é o que sempre tem de suporte, né, quando ele vai. No overview, ele te dá o overview de tudo que ele pode fazer, você consegue visualizar ou fazer algo a mais, que ele te dá inclusive vídeos aqui explicando, tá, com documentações. E ele separa insights, detecção, triagem, diagnóstica, não. Métricas, alertas, logs, tudo que eu mostrei ali do lado. E tem os tutoriais também. Então, se você tiver dúvida, a Microsoft coloca até tutorial aqui já com documentação para vocês. Tá? Tem até uma informação aqui, ó, os agentes do Log Analytics usados pela Sites VM não serão suportados, né, a partir de agosto, aí, 31 de agosto de 2024. Planeje migrar o VM Insights para o Azure Monitoring, gente, porque o agente que eu estou usando é o antigo aqui ainda, não é o novo, o VM. Beleza. Então vamos explorar. Logs de atividade, foi o que eu falei com vocês. Agora ele pega todos os logs de atividades que tiverem, tá? Ele, de acordo com o que eu colocar aqui, ó,
Ele não pegou nada porque a minha subscrição é essa de baixo aqui. Tá? Então, tudo que aconteceu do que ele está monitorando de recurso, ele traz aqui os logs de atividades concentrados num lugar só. Lá vocês viram que eu mostrei na VM. Aqui eu estou mostrando em tudo. Tá vendo? Inclusive, teve uma falha aqui de escrita da subscription, né? Que eu mesmo fiz besteira e tentei e não deu certo. Né? Tudo eu posso criar aqui os alertas. Né? Mesma coisa. Download para CSV, exportar log, tudo mesma coisa. Embaixo eu tenho todos os alertas. Tá vendo? Então eu consigo ver todos os alertas que estão startados e tudo mais. As action groups que eu criei, que ele criou, tá vendo que ele já tinha criado duas aqui, e aqui eu criei aula action group. Eu consigo, inclusive, editar ela, desabilitar, testar, ou seja, mandar o e-mail que ele está setado, a automação para ver. Então, por aqui eu vejo tudo. Consigo criar regra, action group, as regras de processamento de alerta. Eu vou colocar o escopo. Qual que é a regra? Supressão de notificações, aplicar no action group. Né? Conseguir schedular, para ele sempre fazer, rodar uma regra para mim. Sempre, detalhe e tudo mais. Não dá para aprofundar muito, é muita coisa. Né? Aqui é os alert rules. Consigo ver todas as regras. As regras de alertas. Né? Vou ver se ele vai mostrar. Todas que estão setadas, ativas. Ó. Então está habilitada aquela aula teste que eu estava fazendo agora há pouco. Memória, CPU. Tá vendo, Rita? Muita coisa ele já setou quando eu habilitei o monitoramento dos alertas. Né? E eu posso editar. Eu não quero informação. Eu quero vir aqui nesse cara. Quero editar ele. E vou vir aqui na condição action. Vou editar a action dele aqui. Vou ver se é a action que eu quero. Não é minha action, né? Cadê? Média, parará. Legal, escopo. Daí eu fui esse aqui já pega automático, porque inclusive mostra o custo aqui. $10 por mês. 10 centavos de dólar. É a condição que eu quero mexer. Eu posso mexer nas condições, adicionar novas condições. O Action Group aqui ele me mostra. Eu posso editar tudo que é feito aqui, as configurações que eu mostrei para você. Né? Voltando aqui. Então, inclusive as severidades, está tudo aqui. E aqui eu posso criar também outros. Tudo integrado. Embaixo eu tenho as métricas. Foi o que eu falei. Métrica, você já consegue pegar, ele vai me pedir qual recurso que eu quero. Eu quero um app service, listwares, tá aqui. Ele vai pegar todas as métricas de aplicação para mim poder trabalhar em cima. Eu quero CPU time, soma. Olha que interessante, como é que a minha aplicação está trabalhando ali. Né? Por que ela está doida desse jeito? Porque ela está exposta para o mundo. Então, provavelmente, ela está sofrendo algum tipo de ação aí. Tá? Então, tem uma série, todas as métricas aqui. Então, eu posso mudar o escopo, pegar de qualquer recurso que ele está monitorando. Aquele que eu separei aqui, mas eu posso pegar de qualquer recurso, em qualquer instância grupo e subscript. Quero do AKS. Quando eu aplico, ele muda as métricas. Aqui, container. Qual que é a métrica que eu quero? Saúde do cluster. Tá saudável, tá rodando, né? Pelos nós, eu quero nó, quero pod. Número de pods. 71. Estou até com bastante pod aqui em pé. Então as métricas eu consigo trabalhar, consigo mudar o chart aqui por barra, do mesmo jeito. Consigo fazer um drill entre esses logs. Eu consigo ir lá, direto lá no recurso. Consigo criar alertas, salvar no dashboard, tanto no workbook, Grafana, no próprio dashboard do próprio Azure aqui. Tá? Deletar, clonar. Então, quero clonar para mudar alguma coisa, quero mudar as configurações do chart. Compartilhar. Eu quero que o meu parceiro que está monitorando veja isso aqui que eu identifiquei. Posso copiar o link e mandar para ele. Se ele tem acesso aqui na Azure, eu dei o acesso, ele vai conseguir
pinto grafando e tudo mais. Eu tenho um grafando aqui, ele está mostrando por causa disso. Parte de log, que vocês viram lá também. Então, só que aqui eu consigo pegar do mesmo jeito o escopo, mesma coisa, tudo que estiver monitorando. Change Analysis. Ele analisa se teve alguma mudança no ambiente, tá? Ele está pegando errado aqui de novo, na minha assinatura. Vou aplicar aqui. Vamos ver se teve alguma coisa. Olha, ele mostra toda mudança que teve, analisa tudo que teve. Então, ele traz para mim, ó. Teve uma mudança de extensão, tá vendo? No recurso, não tinha um valor, não tinha nada, aí já foi adicionado. José, você quer falar algo? Não? Tranquilo? Eu tenho as outras mudanças aqui, inclusive, ó, a configuração de IP, então tudo que aconteceu, tem um delete aqui, tudo eu consigo ver, as alterações que ocorreram. Consigo clicar, aí ele já mostra o que aconteceu e o novo valor. Então, foi feita a atualização, não teve nada de informação diferente. Quando tem informação, ó, properties.security profile, o que aconteceu? Esse é do... Aqui, ele foi criado a estrutura do Defender nesse recurso aqui, no Workspace, tá vendo? Ele habilitou o monitoramento, foi quando eu habilitei. Consigo ver o contexto completo, aí eu conseguiria ver até qual recurso, lá foi no Kubernetes. Ele habilitou o Defender lá dentro para mim, então eu consigo ver a estrutura aqui também. Tá? Então eu vejo tudo que está acontecendo. Service Health, saúde, né? Saúde da sua cloud em si. Você consegue ver saudável e afetados nas regiões, né? Consigo ver. Plano de manutenção que a Microsoft tiver setado, né? Que vai acontecer e tudo mais. Advisor, que é a parte de identificação de algo que pode ser melhorado, na parte de saúde, a parte de segurança. Tudo ele vai trazer aqui para você, tá? Não teve nada. Posso criar um serviço, tá vendo? Um alerta disso. Lembra que eu falei que subscription, tenant, ambiente, posso criar os alertas. Né? Posso criar todos os alertas aqui também. Quero que a minha assinatura aqui tenha um alerta dele de saúde de qual serviço? De tudo? Ou de um recurso específico? Qual região que eu quero? Que tipo? É um falha, é uma manutenção planejada? Isso aqui é muito legal para vocês acompanharem. Pô, eu tenho um banco de dados que não pode parar. Só que o meu cliente ele não quis fazer uma estruturação geográfica desse cara, desse recurso. Então eu sei que na região do Brasil aqui, por exemplo, eu preciso de ter o alerta desse cara. Vou pegar Postgre. O meu Postgre, que está no Brasil, eu preciso ter um alerta aqui de erro de manutenção planejada. E se acontecer, eu preciso que você me envie um e-mail. Né? E a partir daí eu tenho a regra que vai estar criada. Ou seja, eu vou ter um alerta ali de estar tendo algum problema naquela região ali em cima do Postgre. Microsoft costuma mandar qualquer coisa mais séria, mas certas manutenções ele não fala. Então a gente costuma ativar isso aqui, tá? Lá tem informação. Histórico, ele me traz históricos aqui também, aqui, ó. Teve um pós-incidente aqui que aconteceu. Aí eu consigo toda a informação. Isso aqui é o relatório de uma sala de guerra da Microsoft, né? O que aconteceu? Qual que foram as atualizações lá? O que aconteceu? Né? Por quê, né? Aí os porquês lá, né? Por que não teve resposta no problema? Eles vão fazendo aqui tudo. Posso criar um suporte, request, alguma coisa. E por aí vai. Tem toda a informação. Saúde dos recursos também, consigo ver. Aqui também. Eu quero o Azure Data Share. Se tiver alguma coisa, ele me identifica. E aqui os alertas, se eu tiver ativado. Então, no meu ambiente de Azure. Tudo num lugar só, né? Então tá. Vou pegar aqui, overview, log, métricas, change, workbooks, todos os workbooks do mesmo jeito, a gente consegue ver aqui, tá? Todos. E aí a gente entra nos sites, que agora é o monitoramento de cada recurso. Applications.
Eu tenho um Aula Insights aqui, que eu ativei, tá? Onde ele está mostrando falha de request, server response. Tá vendo que ele está vazio? Por que esse cara está vazio? O application map dele, vamos ver se o application map não vai trazer. E o restante, por que eu não consegui trazer? Eu não peguei meu código e fiz a parametrização dele para ele começar a trazer. Isso é da parte do desenvolvedor. O desenvolvedor tem que parametrizar, tá? Porque ele não get started aqui, ó. Ele vem perguntando, ó, é ASP.NET, ASP.NET Core, em ASP.NET. Como é que eu configuro Application Insights? Fala do pré-requisito, aqui o aplicativo, aí eu tenho que adicionar lá dentro, a connection string, dentro do código. Então, o desenvolvedor que faz isso, tá? A gente passa as interações de como que ele vai fazer isso. É assim que funciona. E aqui eu conseguiria ver todas as métricas, parte de falha, aqui, ó, apareceria aqui, eu conseguiria clicar e mostrar, tá? Como eu não fiz parametrização, não tem, mas eu consigo monitorar tudo. A gente usa muito essa parte de aplicação com o desenvolvedor, para identificar problema. Tá? Ele pede muita ajuda. Parte de performance, também a gente consegue ver tudo aqui. Tá? Dependências, uma aplicação depende de outra, está tendo problema de performance, parte de regras relacionadas a CPU, memória, tudo vê por aqui. E a gente tem toda aquela parte de monitoramento também aqui embaixo. Usos, né, funis e tudo mais. Máquina virtual, aqui a gente já consegue ver. Posso habilitar o VM Insights, analisar dados. Como eu já habilitei, eu tenho um overview aqui. Ele já está me mostrando que está habilitado na VM. Já tem um Data Collection, uma regra de coleta de dados, que ele já ativou para mim. Posso ver performance. Ele já começa a pegar. Deixa eu puxar aí. Então aqui eu já consigo ver. Utilização do CPU, que era o máximo aqui, que ele chegou de pico. Aí está pegando por cada 1 minuto de granularidade. Ele me mostra memória, bytes enviados, aqui que a gente já visto lá atrás. Posso ter chart agregado aqui também, fazer agregação. Tá? Então, consigo fazer configurações, top N lists, né? Então, top CPU. Ele mostra aqui também, com os trends, a barra de trend aqui. Então, eu consigo começar a fazer troubleshoot. E tem a parte de map, ele vai mostrar as dependências. Eu não sei se eu ativei ele aqui. Acho que ele estava ativando, ele não configurou não. Eu estava ativando ele, ele não fez. Mas ele vai mostrar aqui o mapeamento. A máquina tá batendo uma porta 3389, está sendo chamada. Aí ele vai me mostrando do IP tal. Aí eu consigo ver de onde está vindo. Então ele me mostra isso aqui. Tá? E ele tem uma opção aqui, ó, Azure ou híbrido. Porque eu posso ter o agente instalado em máquinas que não são VMs que não são Azure. Ele aceita. Assim, estou lá na AWS ou na GCP, eu posso colocar o agente lá e fazer ele bater aqui. Tá? Eu monitorar por aqui. VMs eu consigo fazer. História de account. Então aqui a história ele vai mostrar qual que é a história. Transações, ó, então já mostrou que teve 730 transações nas últimas 4 horas. O timeline teve um pico aqui. Me mostra end-to-end a latência. Consegue a latência do servidor também. Consigo inclusive clicar e ver um pouco mais da performance. Com sucesso, latência por sucesso, né, em média, do servidor. Aí ele me mostra aqui embaixo, né, grupamento de transação, query, isso aqui te ajuda muito no troubleshoot. Capacidade, estou usando 38 MB. Tá vendo? Então aqui eu consigo tudo colocar em workbook, compartilhar, pin no dashboard, tá? Fazer auto refresh aqui ele deixa. Então eu consigo acompanhar minha história de account aqui também. Containers, eu tenho um AKS aqui. Antes de entrar, vou até mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se está aberto aqui. Pra vocês verem que tem coisa rodando aqui dentro, né? Deixa eu pegar o web service primeiro para vocês verem. Tem um web service que eu subi, só com uma aplicação exemplo aqui. Vamos ver se tem em pé. Aqui. A aplicação de votação, né?
tá dando erro porque eu não parametrizei ela inteira, tá vendo? Mas é só para eu falar que eu tenho algo que eu posso clicar aqui que vai chegar alguma informação lá. A mesma coisa no meu Kubernetes eu também tenho, tá? Vamos se ele tá aqui. Eu acho que eu peguei o aquilo aqui, deixa eu pegar ele. Deixa eu ver se ele tá aqui. Então o Hello World aqui também, que ele também tá ativo aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar o IP dele. Beleza, deixa eu pegar o IP da... Não é aquele ali embaixo, pode IP, no Não, IP? esse IP aqui é o interno. É o container, né? Normalmente você pega o IP do load balance, entendeu? Do AKS. Eu preciso do IP externo, entendeu? Esse IP tá aqui. Acho que é esse aqui. 20 ou 52, deixa eu ver qual que é o pulo. 52. Esse aqui. Outra aplicação aqui dentro. Meu IP é o 52.232.211.31, tá vendo? Esse aqui, ó. Esse aqui é meu IP de entrada. Tá? E ele também tem uma aplicação rodando aqui, o mesmo erro, né? Aquela é mais simplesinha lá, só tem texto. Mas está rodando. E aí eu monitoro. Consigo monitorar. Poderia monitorar a aplicação? Poderia. Né? Só que eu não parametrizei a aplicação, só o cluster mesmo com os containers. Então eu estou monitorando o cluster. Inclusive eu habilitei um Prometheus aqui dentro para pegar os logs. Eu quis habilitar até para testar, pegar métrica e tudo mais. Tem um Grafana, que é gerenciável na própria Azure. Então se eu entrar aqui, ele vai entrar no Grafana. Tem um Grafana provisionado aqui dentro. Posso pegar os dashboards, então vamos pegar aqui. Eu já criei isso aqui para mim, tá? Essa estrutura. Vamos pegar Defender, Resources Overview, por exemplo. Vamos ver o que ele traz para a gente. As trouxe que tem alguns recursos, não tem muita informação, né? Parte de network, não está pegando dado, porque eu não parametrizei muita coisa. Foi só para mostrar que a gente consegue utilizar um gerenciável aqui. E esse Grafana já está como serviço no Azure? Está como serviço no Azure. Tá? Preview, né? Preview. Ele está aqui. Tá bom. Então eu já parametrizei ele e deixei com um preview aqui. Acho que está até aqui embaixo. Azure Manager Grafana. Show. Vou dar uma olhada. Nem sei se é que é preview mais, então acho que não é preview mais não, senão estaria preview aqui. Os dois já não é preview mais. É verdade, ele deveria... Já deixou de ser preview. Provavelmente teve algum anúncio aí, né? Porque eu acho que já tem um tempo, e que lá da apresentação ele já está desatualizado. Eu não criei o Prometheus, mas eu tenho um Grafana aqui. Aí é esse Grafana que eu estou usando. Vou clicar nele e todo gerenciado. Tem custo? Tem. A gente tem que sempre olhar o custo dessas ferramentas, mas eu coloquei até para teste. Inclusive configurações dele. Posso colocar um externo? Posso. Eu vou mostrar para vocês como é que manda o dado. Aqui, ó, standard. Olha o custo aqui. 35 centavos de reais já, né, por hora. Default são 2 nós, mais 30 reais, 30 mil, né? 30 mil não, 30 reais, né, por mês, por uso. Está estimado aqui, está gastando. Gestão do Grafana, zona, redundância, API que não habilitei as APIs para serem usadas, outbound de IP, então você gerencia ele todo por aqui. Inclusive, Grafana Enterprise. Eu posso habilitar o Grafana Enterprise. Eu tenho uma licença do Grafana Enterprise. Poderia mudar para o Grafana Enterprise. Voltando, container. Está quase acabando, tá, gente? Segura isso só mais um pouquinho. Monitora aqui, o cluster que não tiver sido monitorado, ele mostra, eu consigo ativar aqui também, tá? Então, eu consigo monitorar aqui. Estou monitorando saúde, estou monitorando o que está ocorrendo com o meu cluster. Aqui ele abre o insights dele, tá vendo? Mesma coisa, posso ver os containers, CPU, utilização, controle, nó dele, report, consigo ver de cada container tudo monitorando. Rede também é legal, isso aqui você consegue monitorar a saúde da sua rede, ela tem um load balance, as severidades,
conectividade, se tivesse algum tráfego, né? Um MSG, ela me mostra. Eu teve um problema aí, ele me mostra tudo. SQL não tenho, o Kivult eu coloquei um aqui também. Então ele me mostra aqui que eu tenho um cofre, está com a saturação legal, sem latência. Se tivesse tendo acesso às chaves, ele me mostra, tá? Timeline de requests e tudo. Falha, né? E aí os demais eu não coloquei. Tem o Insights Hub aqui, que ele me mostra tudo, né? Que eu posso fazer. Tá? Aqui eu falei do Prometheus. Aqui que é um interessante, só para fechar. Você tem a parte de configurações de diagnóstico. Vou voltar aqui para o meu. Ele me mostra todas as configurações que estão feitas. Né? Qual tipo de recurso, Resource Group, se está habilitado o diagnóstico ou não. Tá vendo? Está tudo desabilitado. É aquele diagnóstico, quando a gente cria uma VM, ele pergunta se quer habilitar o diagnóstico lá dele. Está tudo desabilitado, não posso habilitar. Regras de coleta de dados. Pode ver que tem umas do Prometheus aqui, tem a da VM, que já setou, e está mandando para o Azure Monitor. Se eu quiser criar eu vou dar o nome, região, qual que é o tipo de plataforma, o endpoint, se tiver, tá? Então, vou colocar aqui, ó, Resource Group é o aula. Tem algum endpoint? Não, teria que criar um endpoint collection. Recurso, qual que é o recurso? O que é? Aí, no caso aqui é a VM, né? Ele vai coletar e entregar para onde? Eu quero performance, contador de performance, quais que eu quero. Qual o destino? Eu posso mandar esse aqui para o Monitor ou para o Metrics, tá vendo? Esse aqui é o Data Collector, ele só manda para dentro da Azure. Tem o Data Collector Endpoints, os endpoints de integração com os recursos. Quando você habilita o monitoramento, ele já coloca, você consegue criar. Parte de auto-scale, eu consigo também criar os auto-scales, não está configurado, tá vendo? Até mostrou a AKS, ele tem essa opção. E que é os private links. Um ponto que ele não me mostrou, deixa eu ver se está aqui no Story Account, que eu vou mostrar para vocês. Esse está aqui. Acho que vai estar no Log Analytics. Vamos pegar aqui separado, vamos buscar aqui, ó, Log Analytics. É os nossos workspaces, tá vendo? Vou pegar o aula, que é onde eu falei com vocês, toda a informação de log cai aqui. Então eu tenho aqui a parte de configuração das tabelas, do Log Analytics, para que ele está pegando informação. Posso trabalhar quais os agentes. Ele até mostra, eu quero instalar um agente. O ID com a chave, no Windows e Linux, que ele tem 8 lá Linux. Né? E aqui é o uso e custo estimado, ó. Aqui eu consigo ver, tá? Tá vendo? Estou usando muito ali para performance. Eu consigo abrir aqui e ver quanto está custando. Tá vendo? Então eu consigo acompanhar aqui, um por um. Tá? E tudo está habilitado. No meu caso aqui é mais o custo de a cada 100 GB. Né? Se ele está falando aqui, então 100 GB, 1.000 lá por 31 dias vai dar 31.000. É o que eu falei, tem que tomar cuidado e se organizar. Data Export. Posso criar uma regra de exportação de dados. Qual que é a origem? Kube Events. Destino. Com subscrição específica com história de account. Eu vou guardar esses logs lá. Tá? Isolamento de rede, eu posso fazer por aqui. Feito uma rede separada. Linkar história de accounts aqui também eu consigo. Né? Service Map, deixa eu ver se o diagnóstico vai mostrar o que eu queria. Aqui. No meu log analyst, vocês lembram que eu falei que o log pode mandar para qualquer lugar. Né? A gente consegue fazer. Dentro do Log Analytics tem o Diagnostic Settings. Quando eu adiciono aqui, ele me pergunta que tipo de log que você quer desse Log Analytics. Aí eu quero a log de auditoria. Se fosse na VM, também eu consigo fazer lá, tá? Quero métricas. Para onde que eu vou mandar? Vou mandar para um workspace do Log Analytics? Uma storage account? Ou vou mandar para um Event Hub? Ou vai ser um parceiro?
Aí até pergunta o destino, tá vendo? Para isso eu teria que habilitar o parceiro, tá? Eu não posso mandar para qualquer lugar. Tem que ter o parceiro que apoia aqui, tá? O parceiro que tem integração. Você consegue ver isso também, tá? Então, a partir dali, eu consigo mandar para os parceiros. O Datadog é um parceiro? Sim, eu consigo fazer, tá? Algum outro parceiro eu consigo mandar? Consigo, só que a gente tem que ver a lista quais são parceiros do Microsoft. Mas o básico aqui é o Workspace, Storage Account. Normalmente a gente guarda os logs no Storage Account para não perder, né? Ou então no Event Hub, para alguma aplicação utilizar, se a gente tiver um Event Hub, tá? Basicamente é isso aqui. Tem a parte de Advisor, que ele sempre vai te trazer algumas possibilidades de melhoria, se tiver. Hoje não tem nada. Então ele separa, eu tenho um log workspace, para me ver essas informações, e eu tenho um monitor com tudo, tá? Inclusive esse diagnóstico settings aqui, se eu tivesse alguma configuração pronta, que eu fiz, ele mostra. Agora ele vai mostrar, tá tudo desabilitado. Aquele que eu estava tentando fazer lá, eu posso fazer por aqui. Vamos pegar da VM, por exemplo. KS, vamos pegar do IP da VM. Aqui, eu consigo configurar aqui. Olha lá, ele me mostra os logs relacionados àquele recurso. Tá vendo? Vamos voltar, vamos pegar outro. Opa, um monitor de novo. Vamos pegar aqui, assinatura correta. AKS aula, Kivult. Vamos pegar o Kivult. Eu queria habilitar um diagnóstico aqui. Aí eu consigo fazer auditoria de logs e policies. E também as métricas. Era o mesmo esquema. Tá? Então a gente consegue ir criando tudo por aqui. Então o monitor, ele é um concentrador de tudo que você tem em cada recurso que você pode habilitar. Em vez de eu ficar habilitando por lá e acompanhando um por um, eu posso acompanhar tudo aqui mesmo. Tá? Então eu tenho todo o concentrador de tudo que eu preciso monitorar aqui dentro. Então, as dicas que eu falei, você tem que saber tudo? Não, você tem que saber a base ali, né? O que é uma métrica, o que é um log, o que é um trace, um evento, entender quais recursos eu consigo monitorar, tá? Entender também que eu posso fazer a configuração para algo externo, como fazer e o que monitorar, né? De logs também, regras de coleções, né? Além disso, os alertas. Lembrando que toda alerta você vai ter uma ação lá, na verdade um action group que vai fazer um envio de e-mail ou algo desse tipo. Pode ter automação, tá? E a partir daí, essa é a base que ele te pede aí para você entender, tá? O estrutura do monitor que cai na prova, tá? Deixa eu até ver se eu coloquei a apresentação aqui. Ver se ela está aqui. Tirar isso aqui. Abrir ela aqui, acho que ele tinha até uma informação aqui. Rapaz, Deixa eu pegar. Quando você recebe uma mensagem assim, bem... O que é? Quando a mulher te manda uma mensagem assim, bem... E aquele zoinho, você... deu ruim. É. Ai, meu Só Deus para do céu. fechar aqui, ó. Mas tá bom, cara. A gente não Fechar. estourou muito, não. É só para fechar rapidinho, só falando aqui, ó. Fica de olho nisso, né? Interpretar as métricas, configurar os logs, as configurações de log, configurar e interpretar o monitoramento, né? De máquina virtual, storage account e rede. É um dos pontos que ele fala. Deixa eu ver se tem mais. Configurar alertas, action groups e as process hubs. E deixa eu ver se ele bate mais alguma coisa. E bate consulta, tá? De alertas e tudo mais. Acho que o ponto final é isso aqui. Bora.